Oi, gente, boa noite. Escreve oi, escreve ok se você estiver me ouvindo. Escreve ok se você está me ouvindo, só para confirmar o meu áudio. Escreve ok se você está me ouvindo para confirmar meu áudio. Boa noite, gente. Vamos iniciar a nossa primeira aula do workshop Como Controlar a Ansiedade Sem Remédios. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Olha só. Isso aí, gente. Muito bem. Legal. Ó, você que está chegando agora e ainda não curtiu, ainda não deixou seu like, vamos lá, gente. É muito importante isso, tá? Você vai deixar o seu like agora, porque quando você deixa o seu like, você vai estar ajudando outras pessoas a serem avisadas. É sério. Quando você deixa like, o YouTube e o Instagram vai avisar outras pessoas para virem assistir a live. A nossa live não, a nossa aula também do nosso workshop. Eu estou acostumado a fazer live, né? Que no workshop eu até confundo. Não, aqui vai ser uma aula mesmo, tá? Então, aqui é a nossa primeira aula do workshop, controle automático da ansiedade. Então, você que chegou agora e não curtiu ainda, curta, deixe o seu gostei, deixe o seu like, tá bom? E a gente vai iniciar a nossa aula e você vai estar ajudando outras pessoas a vir assistir também, ok? Muito bem, gente, legal, é isso aí. Tô vendo aí, vocês deixando o seu like aí. Bom, essa é a primeira aula, tá? E eu quero saber aqui, quem está aqui pela primeira vez assistindo o workshop aqui, que é novato, que nunca assistiu nenhuma aula ao vivo minha. Tem alguém que é novato aqui? Escreve eu quem é novato, quem está pela primeira vez assistindo uma aula minha, tá ok? Escreve eu aí. Quem é que está aqui pela primeira vez assistindo uma aula ao vivo minha? Só para conhecer aí quantas pessoas novas tem aí nesse workshop. Hum, legal, gente, legal. Bastante gente nova, com certeza. Muito bem, muito bem. Legal. Então, sejam muito bem-vindos, tá? A esse workshop. Eu vou passar algumas informações para vocês, antes da gente iniciar. Vou me apresentar, vou passar algumas informações antes da gente iniciar o nosso workshop, certo? Bom, primeiro, eu sou o Diogo Cabral, sou psicoterapeuta emocional, sou especialista em tratamento da ansiedade. E hoje, o que você vai aprender nesse workshop, a partir de hoje, vai ser hoje e amanhã o workshop, né? Você vai aprender não só o que eu ensino, o que eu aprendi em teoria, o que eu estudei, não. Você vai aprender também a minha experiência. Eu vou trazer a minha experiência pessoal, porque eu também me tratei da ansiedade, e vou também trazer experiência prática em terapia, em treinamentos. Acompanhei mais de 900 casos em terapia de ansiedade. Mais de 2.000 alunos que fizeram treinamentos para ansiedade comigo. Então, eu já acompanhei milhares de casos e eu vou passar para vocês hoje meu conhecimento, não só pessoal, mas também prático, prático de atendimento. Vou passar minha experiência para vocês. E isso faz, eu acredito que vocês entendem que isso faz bastante diferença, né? Se eu viesse aqui só com teoria, como muitos profissionais fazem, muitas pessoas fazem, pega só a teoria de um livro, a teoria de um curso e vem falar aqui. Não, eu vou falar para vocês a minha experiência, vou trazer para você a experiência, certo? Então, é muito importante que você venha para esse curso com a mente aberta para ouvir e você ouvir e você aprender coisas diferentes, coisas novas, coisas que talvez você nunca ouviu antes. Porque talvez essas coisas que você ouviu antes está te impedindo de conseguir controlar a ansiedade. Certo, gente? Então, você que está aqui, inclusive, de onde é que você está falando? De onde é que você está assistindo essa aula de hoje? Fala de onde você está assistindo, que estado você está, que cidade você está. Fala aí também que eu quero conhecer um pouco de vocês, tá? Gente de todo lugar do Brasil, São Paulo, Paraíba, Ceará, Bahia, Campinas, Salvador, ó, minha conterrânea, Porto Alegre,
Muito bem, gente. Gente de todo lugar do Brasil. Maravilha. Maravilhoso fazer online, porque a gente consegue atingir pessoas do Brasil todo, né? Ajudar gente do Brasil todo. Maravilhoso. Legal, muito bem. Gente, é o seguinte. Hoje, a gente vai começar a primeira parte do nosso workshop. Essa primeira parte, você já vai aprender aqui o que é que causa ansiedade em você. O que é que causa ansiedade? De onde é que veio a sua ansiedade? Peraí, de onde é que veio tanta ansiedade? Você quer saber? De onde é que nasceu tudo isso? Pô, tem que saber, né? Porque você precisa saber primeiro o que está causando tudo isso em você. De onde é que nasceu tudo isso? E aí, nesse workshop também, você vai aprender no seu workshop 5 passos para que você possa ter o controle da ansiedade sem precisar do uso de remédios. Quais são 5 passos que eu já testei milhares de vezes que funciona para você controlar a ansiedade sem precisar de remédios. E também, gente, claro, eu sempre gosto de iniciar o nosso treinamento, o nosso curso, sempre explicando o seguinte, ó. A primeira coisa que vai impedir você de conseguir controlar a ansiedade, a primeira coisa, é uma crença. A crença de que a sua ansiedade é impossível de ser tratada. De que a sua ansiedade é incurável. De que você tem uma ansiedade que é a pior tipo de ansiedade que existe e o seu jeito não tem mais jeito. Para você, você já tentou de tudo. Alguns de vocês pensam isso? Ou já pensaram muito isso? Escreve para mim aí quem já pensou isso. Quem pensa isso? Minha ansiedade é muito difícil, é a pior de todas, é impossível tratar a ansiedade, ela é incurável. Talvez você tenha ouvido isso de algum profissional irresponsável que falou essa besteira para você. Mas eu vou te mostrar, inclusive, cientificamente, que ele está errado. Diz aí para mim. Essa é a primeira crença que você precisa entender. Isso é uma bobagem e você não pode acreditar nisso. Por isso que eu vou te mostrar aqui rapidamente alguns casos de pessoas que passaram por um processo de reprogramação desses 5 passos e conseguiram se controlar da ansiedade, controlar mesmo. Quando eu digo controlar, é controlar de verdade. Não é ficar precisando tomar remédio, não é precisando. Não, eu estou falando de pessoas que se controlaram, que conseguiram parar de ter crises, pessoas que pararam de tomar remédios. Vou mostrar alguns casos para vocês, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Gente, deixa eu só dar um recado aqui para o pessoal que está aqui no Instagram, para o pessoal do Instagram vir para cá para o YouTube, tá? Só um momentinho, para poder compartilhar a tela com eles também. Olha só, você que está aqui no Instagram, faz o seguinte, ó. Eu vou passar aqui vou compartilhar minha tela aqui no YouTube. E o curso está sendo muito mais focado aqui no YouTube, tá bom? Faz o seguinte, se você quiser ver com melhor qualidade, você vai agora lá na minha biografia, no meu perfil, tem um link lá do YouTube, você clica no link e vem direto para cá. Corre lá rapidamente, vai lá rápido, corre e vem para cá. Daqui a pouco você já pega desde o início aqui, já consegue acompanhar desde o início também para conseguir ver quando eu compartilhar a tela aqui para você. Tá certo? Então vai lá, corre agora, sai daí, vai lá na minha bio, no meu perfil, lá onde tem um linkzinho no meu perfil inicial, clica no link e vem para o YouTube. Corre, vem para cá. Então deixa eu compartilhar aqui. Enquanto vocês estão vindo, eu vou começar a compartilhar aqui, tá? Pode vir aqui. Bom, gente, eu vou mostrar aqui alguns estudos de caso. Eu não vou ler tudo, tá? Porque é muito grande. Às vezes são textos muito grandes, mas vocês podem tirar print e ver depois. Legal? Bom, aqui é um caso da Mônica Moreto. A Mônica, gente, é o seguinte. Ela tomava antidepressivo há mais de 20 anos. Para quem não sabe, quem toma antidepressivo para ansiedade sabe, né? Mas tem gente que não sabe que o antidepressivo também é utilizado no tratamento para ansiedade, para quem tem crise de pânico, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem ansiedade generalizada, para quem tem excesso de ansiedade. E ela tomava isso há 26 anos, porque se ela não tomasse, ela não conseguia nem dormir. E olha a mensagem que ela mandou. Olha que linda essa mensagem. Desde a primeira aula, não tomo mais antidepressivo. Eu tomava há 26 anos. Se não tomava, não conseguia dormir. Agora durmo a noite toda sem precisar tomar medicação e me sinto bem mais calmo e feliz. Vamos para outro caso aqui. Esse aqui é o caso do Fábio. O Fábio tinha ansiedade, vícios ligados à ansiedade. Pela médica, ele teria que tomar medicamentos sem previsão de finalizar. Sem previsão.
E com o método, ele conseguiu passar por esse processo e conseguiu parar de tomar os medicamentos. Outro caso aqui também. Esse caso aqui, de algumas pessoas, olha só. Aqui o da Débora. A Débora, ela mandou essa mensagem aqui. Oi, grupo, boa tarde. Vim agradecer primeiramente a Deus, segundo a você do professor Diogo, que sempre tem me ajudado com suas técnicas. 2 meses sem sair de casa para longe, com muita ansiedade, crise de pânico. E hoje estou cada vez vencendo. Olha a foto que ela tirou com a filha dela, que ela conseguiu sair de casa. Então, deixa eu perguntar aqui. Algum de vocês aqui que tem aí crise de pânico, síndrome do pânico, tem medo de sair de casa? Tem medo de sair de casa e passar mal? Tem medo de sair de casa e sozinha e não ter ninguém para te acudir? Tem medo de chegar na rua e perder o controle? Escreve para mim se algum de vocês tem esses medos aí. Acredito que muita gente, né? Que eu sei que quem tem crise de ansiedade, crise de pânico, ansiedade, quem tem a síndrome do pânico passa muito por isso. Aqui é o caso, o outro caso aqui é o da Dani Rose. Já o Dani Rose, qual foi o problema da Dani? A Dani não conseguia viajar. Ela passou, gente, 9 anos sem conseguir viajar. Por quê? Porque ela tinha medo de acidente, ficava tensa, ficava passando mal, ficava tendo crise. E aí o que ela fez? Fez esse processo de 5 passos. E aí o que aconteceu? Olha só. A Dani conseguiu. Como ela colocou aqui, ó. É uma liberação emocional. Simplesmente ela conseguiu viajar sem sentir nada. Ok, gente? Isso é importante. Tem outros casos aqui, ó. Tem vários outros casos. Posso mostrar vários casos para vocês aqui. Mas aqui a ideia é que você entenda. Essas pessoas também, muitas delas acreditavam que para elas não tinha mais jeito. Muitas dessas pessoas acreditavam, e eu já atendi, gente, já atendi centenas de pessoas com essa crença de que para ela não tinha mais jeito, que ela já tinha tentado de tudo. Tentado de tudo o quê? Você me pergunta, tentado de tudo o quê? Talvez o que você tem, tudo que você tentou simplesmente são coisas que não funcionam para o seu transtorno de ansiedade. Existe uma coisa que funciona para o transtorno de ansiedade, tem coisas que não funcionam. E talvez você acredite, porque talvez você ouviu de alguém falar, ó, isso aqui que é o certo, isso aqui que é o certo, e você vai entender hoje que talvez o que você achava que era o certo, na verdade, não era o certo para o seu caso, tá? E aí, gente, bom, como eu falei para vocês, você vai aprender aqui nesse workshop, bom, o sistema cerebral responsável por sua ansiedade, o que é que está passando sua ansiedade no seu cérebro, você vai aprender isso, de onde veio a sua ansiedade, como você desenvolveu essa ansiedade, como tudo, quais são essas raízes que estão aí te maltratando, fazendo mal para você, quais são os 3 erros que impedem você de se curar das crises de pânico, das crises de ansiedade, o que é que está impedindo você de parar de ter a ansiedade excessiva que você tem. O que está impedindo você de conseguir isso? Você vai entender hoje as 3 coisas que impedem você, os 3 erros que estão te atrapalhando. Vai também, aí você vai aprender também os 5 passos para reprogramar a parte do cérebro responsável pela sua ansiedade. E você também vai ter técnicas durante o nosso workshop. Vai ter técnica hoje, vai ter técnica amanhã. Então, gente, é importante que você entenda. O nosso workshop ele é hoje e amanhã. Ou seja, hoje às 20h30, amanhã, domingo às 20h30. E é muito importante que você siga. Porque senão você vai perder, você não vai entender nada. Né? Porque é um encaixe um com a outra. Tá? O que eu vou passar hoje vai se encaixar com amanhã. Legal? E essas aulas não ficam gravadas. Legal? E aí, gente, outra coisa muito importante que eu preciso avisar para vocês, eu não posso deixar de avisar, porque senão eu posso estar prejudicando vocês, tá? É o seguinte, eu vou me esforçar, vou dar o máximo para vocês nesse workshop. Esse workshop é muito bom, mas esse workshop ele é curto, ele é rápido. Então, sempre existe algo a mais, sempre existe um acompanhamento, uma ajuda que a gente pode fazer. Só que assim é o seguinte, ó, esse mês de julho, eu vou fazer uma promoção especial para um curso mais avançado. Então, eu tenho um instituto, que é o Instituto NeuroRap, e no instituto tem treinamentos e avançados. Esse workshop é um treinamento básico inicial. Nesse workshop, você vai aprender muita coisa, mas aí, se você quiser algo mais avançado, se você quiser um acompanhamento maior, um curso que você possa ficar mais tempo, que você possa ter uma ajuda no grupo de WhatsApp, enfim, esse grupo vai ser o CAA, o curso CAA. Eu vou fazer uma promoção especial nesse mês. Ele cai na terça-feira, tá? Dia 18, terça-feira. Então, eu quero avisar para vocês que vai ter essa promoção. Eu queria saber de vocês se eu posso passar essa informação para vocês no final da nossa aula, para mostrar para vocês como funciona esse curso, se vocês quiserem.
Eu posso passar essa informação mais tarde? Vocês querem que eu fale sobre como funciona esse curso no final da nossa aula de hoje? Diz aí para mim se vocês querem ou se eu posso, se vocês... Para deixar combinado, né? Se vocês me permitem passar informações para quem quer, tá? É para quem quer, só para quem quer. Só para quem quer. Porque aí eu vou passar informações e quem quiser já vai ficar de olho. Bom, isso serve para mim, isso pode me ajudar a uma inscrição especial aí, com uma promoção especial para quem quiser. Tá certo? Beleza, gente? Combinado aí? Legal, gente. Beleza. Show. Combinado, então. Bom, vamos começar aqui, que é o seguinte. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Vamos lá. Eu falei para você que eu passei por um processo, e eu passei por um processo para me tratar da ansiedade. Eu era uma pessoa que eu passei durante muitos anos pensando que eu tinha pressão alta. Gente, com 24 anos eu pensava que tinha pressão alta. Eu pensava que tinha doença do coração. Eu vivia entrando e saindo do hospital. Vivia fazendo exames médicos. O que eu tinha, né, para vocês entenderem? Eu tinha um tipo de ansiedade, um tipo de medo que me trazia muita ansiedade, que era o medo de ficar doente, o medo de doença. Então eu vivia sofrendo com isso. Eu já era uma pessoa extremamente tímida. Não parece vocês vindo aqui porque eu tratei isso, mas eu era muito tímido. Eu não conseguia, eu travava quando era para estar no meio de muitas pessoas. Eu travava literalmente, tremia, ficava agoniado. Por que isso acontecia? Porque eu tinha raízes emocionais que me faziam sentir isso. E aí, durante muito tempo, eu passei a também ter muito medo de doença e de morrer. Então, teve uma época, por exemplo, que eu senti umas dorzinhas, umas pontadas no meio do coração, que era uma pontada muscular. Só que eu não sabia que era muscular. O que eu fazia? Eu ia correndo para o hospital, porque eu achava que era um problema cardíaco, um problema do coração. Chegava lá, fazia exames, o médico olhava tudo e falava, não, está tudo bem com você, não tem nada demais, está tudo certo. Só que mesmo assim eu ficava com medo, e aí eu voltava para casa, passava no outro dia, sentia de novo a pontada, ia de novo para o hospital. E eu fiz isso 4 vezes seguidas na mesma semana. Quando eu cheguei lá na última vez que eu fui, no mesmo hospital, gente, as pessoas já me conheciam, as enfermeiras já olharam para mim, já me acharam assim, meio que já comentaram assim, eu percebi que elas me olharam para outra de novo, porque elas não entendiam, estava ali de novo. Eu já tinha ficado até famoso lá dentro, de tantas as vezes que eu fui lá, e simplesmente não tinha absolutamente nada. E aí você vai pensar assim, poxa, como é que o Diogo se tratou disso? Eu tentei várias outras coisas, tá? Antes. Tentei o tradicional, o que a maioria das pessoas fazem. Tentei um monte de coisa que muitos de vocês já devem ter feito. Só que essas coisas simplesmente não resolviam. Eu fazia exercício físico, eu fazia musculação pra caramba. Eu fazia boxe. Eu cuidava da minha saúde. Eu cuidava da minha alimentação, porque eu tinha muito medo de ficar doente. Gente, li livro de autoconhecimento, fiz um monte de coisa. Tentei seguir a terapia tradicional, mas não funcionava. Até que eu fui descobrir que o que funcionava era as raízes. O que tinha realmente ali eram raízes. Até que eu aprendi o que eram raízes. Depois que eu aprendi o que eram raízes, eu comecei a buscar, comecei a fazer treinamentos, fazer cursos, fazer terapias ligadas em raízes. Me especializei, me tornei um terapeuta. Hoje, só para vocês entenderem, tá? Eu sou psicanalista e também terapeuta emocional. Eu não falo que eu sou psicanalista no meu Instagram, porque eu não quero que vocês venham com uma visão preconceituosa, porque a pessoa, às vezes, passa pelo psicanalista e acha que todos eles são iguais. Não, eu não sou psicanalista, eu sou terapeuta emocional e eu tenho minha base também teórica da psicanálise. Além da psicanálise, claro, eu tenho várias especializações em terapias modernas que tratam as raízes. E é baseado nesse método de várias metodologias que eu tenho meu método, que eu desenvolvi meu método. E aí, gente, eu me tratei, eu me curei, eu parei de ter medo de doença, eu parei de ir para o hospital, eu parei de ter ansiedade ligada principalmente a pessoas, a ansiedade social. Eu parei de tudo isso. Como eu comparei com isso? Tratando as minhas raízes. Porque é isso que funciona. Você tem que entender isso, é isso que funciona. Eu já tratei pessoas com 30, 40,
Gente, eu tratei pessoas com mais de 35 anos fazendo coisas que não funcionavam. E ela achava que estava fazendo certo. E eu vou falar sobre essas coisas agora para você. Eu vou falar para você de 3 coisas, 3 erros que as pessoas cometem. 3 coisas que as pessoas cometem. Que elas acham que estão fazendo o melhor para a ansiedade dela, mas elas estão perdendo tempo e não conseguem se libertar. O primeiro erro, preste atenção, tá? O primeiro erro é a pessoa fazer processos terapêuticos que não tratam as raízes da ansiedade. Gente, vamos entender isso aqui? Ansiedade é um sintoma. Eu quero que vocês escrevam isso aí. Ansiedade é um sintoma. Ansiedade não é o problema principal. E muita gente não entende isso. A gente fala de ansiedade porque é mais fácil de explicar quando a gente fala, ansiedade, porque a gente já fala muito sobre isso. Mas a ansiedade é um sintoma. Escreve isso aí para vocês aprenderem. Aqui é um workshop, você tem que sair daqui aprendendo, tá? Escreve aí no chat, escreve no caderno. Ansiedade é um sintoma. E esse sintoma, ele quer dizer que é assim. Quando você está tendo crise de ansiedade, quando você está tendo crise de pânico, quando você está muito preocupada, quando você está muito ansiosa, é porque tem alguma coisa dentro de você que está ativando uma área do seu cérebro que é a chamada amígdala. E essa amígdala está alarmando um perigo para você. Esse alarme, ele ativa no seu corpo hormônios. Esses hormônios são adrenalina e cortisol. Quando esses hormônios são liberados, eles causam os sintomas da ansiedade, que são taquicardia, tremedeira, suor frio, pressão no peito, cabeça pesada, sensação de vontade de correr, de sair desesperado, sensação de formigamento, sensação de falta de ar, aquela respiração muito forte, ofegante, pressão alta. Tudo isso são sintomas de ansiedade, que são os mesmos efeitos que você tem se você sentir medo de alguma coisa. Esse sistema, essa ativação do seu cérebro é o chamado sistema de luta ou fuga, que é ativado toda vez que você tem medo ou quando você evita uma situação que você teme que aconteça. Uma situação de pode ser perigoso. Mas vamos entender isso aqui melhor, tá? Se você tem essas raízes é que ativam esse sistema. É como se fosse assim, ó. Eu vou chamar isso de gatilho, tá? É mais fácil você entender. Imagine que é o seguinte: você tem aqui um botão aqui na sua cabeça, no seu cérebro, e você tem o seu dedo aqui o tempo todo apontando para esse botão. Certo? Como é que esse botão é ativado? Como é que você vai ativar esse botão? Quando existir o gatilho. O gatilho é o aviso. Ativa o botão. Ativa o botão. Então, essas raízes faz isso. Só que quando você passa por muitos processos emocionais, que eu vou explicar para vocês aqui daqui a pouco, você chega um momento que esse gatilho começa a se tornar excessivo e fica o tempo todo ativando esse botão de alarme do seu cérebro. E aí você passa a desenvolver transtornos de ansiedade. Escreve isso também, transtorno de ansiedade. Isso é muito importante você entender, tá? Mas vamos lá. Então, o que esses processos terapêuticos que as pessoas fazem que não funcionam? Como é que esses processos terapêuticos que não funcionam? Eles são assim. Vou dar um exemplo. Você vai para a terapia, você senta de frente ou talvez de lado com o seu terapeuta e você começa a falar. Falar dos seus problemas, falar do que você está sentindo, falar dos seus sintomas, falar. Ouve algumas coisas, vai para casa. Na outra semana, ou daqui a 2 dias, 3 dias, depende de cada pessoa, volta lá e, mais uma vez, começa a falar. Fala. Aí, é ouvido, ouve algumas coisas também, conversa, para casa. Isso é o que a gente chama de terapia conversacional. Você fica lá, basicamente, falando. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Se você fica só conversando sobre os seus sintomas, se você fica só conversando sobre o que você está sentindo, você não está tratando as raízes.
Você só está ganhando autoconhecimento. Você entende tudo sobre esses sintomas. Você entende tudo sobre suas raízes, sobre o que você está sentindo. Você entende tudo. Mas se você não tiver um processo de técnicas mentais para reprogramar o que está causando ansiedade em você, isso não vai adiantar. E eu sei que tem muita gente que fica anos fazendo isso. Quer dizer que essa terapia não é, que esse tipo de terapia é ruim? Não. Ela serve para outras coisas, mas não para pessoas que têm transtornos fortes e graves de ansiedade. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Porque esses transtornos mais fortes de ansiedade precisam de outras coisas. Outros tipos de terapia. Outros tipos de tratamento. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? E aí a pessoa que normalmente faz esse tipo de terapia, elas são indicadas a fazer o seguinte. Quando você sentir uma crise, se distraia, mude seu foco fazendo outra coisa. Vou contar uma história para vocês. Eu atendi uma pessoa chamada Jaciara. A Jaciara, ela, quando veio fazer atendimento comigo, ela tinha passado por 4 terapeutas diferentes. 4, tá? 4. E aí ela falou assim para mim, 4 psicoterapeutas. E estava tomando remédio há mais de 13 anos. Mais de 13 anos. Aí ela falou assim para mim, poxa, Diogo, eu estou fazendo isso há muito tempo, eu acho que para mim, acho que não tem mais jeito. Eu estou aqui com você, mas para mim é a última esperança, porque, pelo que você falou, porque para mim não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo. Eu falei, ok, vamos lá. Começamos a fazer o processo. Começamos a descobrir as raízes, fizemos o tratamento das raízes. 3 meses depois, ela mandou uma mensagem, ela falou, na verdade, ela falou comigo no processo que ela estava fazendo comigo, e depois mandou uma mensagem para mim. Inclusive, esse depoimento, depois vocês vão ver lá no Instagram, e eu acho que eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp também, para vocês verem, tá? Pra vocês verem na prática ali, ela falando isso. Que ela falou assim, poxa, Diogo, parece até que eu fiquei esses anos todos fazendo coisas que não funcionavam. É como se os terapeutas que estavam fazendo comigo, eles soubessem, mas não quisessem me tratar de verdade. Eu falei, não, calma. Eu falei assim, não, calma. Não é isso. Eles estão fazendo o que eles sabem. Eu não acredito que eles estão fazendo de propósito. Eles estão fazendo o que eles sabem. Só que muitas vezes esses profissionais eles não se entendem que o que eles estão fazendo não é eficiente para o seu caso, para o seu tipo de ansiedade. Essa que é a questão. O que aconteceu com ela depois do processo que ela fez? Simples. Parou de ter crise de pânico que ela tinha direto, parou de sentir falta de ar, parou de ter processos alérgicos que ela tinha por causa do excesso de ansiedade e de estresse que ela tinha, parou de ter vários problemas ligados à ansiedade quando era ligada ao trabalho, que ela não conseguia nem trabalhar. Quando ela trabalhava, era crise de ansiedade. Voltava do trabalho, quando ela trabalhava no dia, crise de ansiedade. Ela simplesmente voltou a viver. Mas sabe o que foi que passaram para ela fazer? Chegaram para ela e falaram assim, olha, quando você tiver tendo uma crise de ansiedade, se distrai muito do seu foco. O que ela fazia? Ela estava assistindo Netflix, ela mesma contando. Ela estava assistindo Netflix, aí ela começava a ter uma crise, o que ela ia fazer? Ia arrumar a casa. Aí ela disse que começou assim, ela começou varrendo a casa, lavando os pratos. Aí teve no outro dia outra crise. Aí, de novo, foi lá, lavou as coisas da casa, limpou tudo. Depois teve outra crise no outro dia. E ela foi fazendo isso. As crises delas realmente começaram a passar mais rápido. Por quê? Porque ela mudava o foco da crise. E passava mais rápido. Só que um detalhe. As crises não pararam. Continuaram durante o tempo. Por que continuou durante o tempo? Porque aquela raiz ainda estava lá na cabeça dela o tempo todo ativando. Lembra que eu falei do botão? Pam, 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 pam. Porque esse tipo de técnica não reprograma a raiz. Simples assim. Não tira o gatilho que está ativando isso nela. É só um paliativo. Está entendendo isso, gente? Só um paliativo. E ela ficou durante anos fazendo isso e simplesmente continuava tendo crise. Então não adianta se a raiz ainda continuar lá na cabeça dela. E aí, teve outras pessoas também, por exemplo, até atleta, inclusive,
que fazia exercício físico pra caramba e tinha crise de ansiedade e de pânico. Aí ela foi no médico, o médico falou para ela, faça exercício físico, mas ela falou, eu sou atleta. Como assim? Gente, exercício físico é muito bom, não me entendam mal, tá? Exercício físico é muito bom para qualquer tipo de problema emocional. Qualquer um. Ansiedade, depressão, tristeza, qualquer um. Porém, existe um detalhe. Exercício físico sozinho não é tratamento e não trata as raízes. Se você for na terapia, ou se você for no exercício físico, vou dizer a você real. O que é que aconteceu comigo? Eu fazia exercício físico e ficava bem durante o tempo que eu estava no exercício físico ali. Depois de 2 horas, já estava bem, né? Sentindo aquele efeito do exercício físico. Depois começava a vir de novo a ansiedade. Eu já atendi várias pessoas que me contam a mesma coisa. A pessoa vai lá, faz exercício físico, aí fica bem, aí daqui a pouco passa um tempo, volta de novo aquela sensação de ansiedade. Por que isso está acontecendo? Porque o exercício físico sozinho ele não é um tratamento. Ele muda a sua química emocional, trazendo uma química emocional mais prazerosa durante o tempo que você está fazendo exercício físico e durante um tempo depois que você acabou o exercício físico. Porém, ele não está tratando aquela raiz que está lá causando ansiedade em você. E por isso que o exercício físico sozinho não é o suficiente. Isso vai contrário a muita gente fica falando para você isso aí. Ó. Você vai ver muita gente falando isso aí. É balela. Balela mesmo, tá? Eu estou falando para você. Se você tem ansiedade no nível de ansiedade generalizada, muito forte, intensa, que não passa, que você fica sentindo preocupação o tempo inteiro, e você dizer para mim, a pessoa dizer para mim que só exercício físico vai resolver, isso é uma bobagem, uma balela e uma mentira. Acredite nisso que eu estou falando. Estou falando para você com experiência prática, que eu atendi muita gente. Tá? Isso é bem importante. Outra questão. A pessoa vai lá e fala assim, ó, vamos fazer exercício de respiração. Gente, é o seguinte, vamos lá, mais uma vez. Exercício de respiração é bom para amenizar o efeito da sua crise. Vocês estão percebendo uma coisa? Eu quero que vocês percebam isso, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, que é indicado por muita gente, essas coisas, elas só são usadas durante você, quando está numa crise, para você sair mais rápido da crise. Isso aqui não para suas crises. Ou seja, se você quiser parar de ter crises, tipo assim, você não... Gente, o que é que vocês preferem? Vamos lá, o que é que vocês preferem? Você prefere parar de ter crise de pânico, de ansiedade? Parar mesmo, parar. Nem começar a crise. Você quer parar de ter crise ou você quer ter crise e se ter técnica para aliviar quando você tiver a crise? Você escolhe a opção 1, parar de ter crise, ou a opção 2, ter crise e usar técnica para aliviar a crise. O que vocês preferem? Escreve para mim. Diz aí para mim, seriamente, escreve para mim o que vocês preferem. Vocês percebem que isso não faz muito sentido? Não faz sentido, isso nunca fez sentido, para mim também não fez sentido. Não faz sentido, entende? Então, por isso que muitas vezes a pessoa, quando vem fazer tratamento comigo, elas vêm de vários anos, fazendo um monte de coisas que desse tipo que eu estou falando para você. Pô, como é que se fosse bom realmente isso aí? Porque a pessoa não parou depois de tantos anos fazendo isso. Tá entendendo isso, gente? É muito importante isso, tá? Beleza. Esse é o primeiro erro, tá? Fazer processos terapêuticos não tratam as raízes da ansiedade. Primeiro erro que faz muita gente passar anos, eu não estou falando meses, não, anos, sofrendo com ansiedade, achando que está fazendo tudo certo, quando, na verdade, não estão tratando aquilo que está causando ansiedade nela. Legal? Isso tudo que eu falei ameniza, mas não cura você. Ameniza, mas não cura você. Legal? Isso é bem importante, tá? Agora, qual é a segunda questão? Segundo erro. As pessoas só fazem uso de remédios. Esse aqui é um erro mais comum. Por que é mais comum? Gente, eu acredito que em torno de 60% das pessoas que já atendi ou que fizeram treinamentos para ansiedade comigo tomavam remédios. Já teve caso de pessoas que tomou remédio durante 10, 15, 20, 2, 3, 5, 15 anos. Vários casos diferentes. E olha só que engraçado. Todas elas tinham o mesmo relato, que é assim, ó. Diogo, eu comecei a tomar remédio,
No início foi difícil, depois eu fui ficando bem, ficando bem, ficando bem. Aí eu decidi parar de tomar o remédio. Eu decidi parar de tomar remédio. Eu não quero mais tomar remédio. Porque eu estou me sentindo melhor. Estou me sentindo bem. Aí a pessoa para de tomar o remédio. E adivinha o que acontece depois de um tempo? Volta a ter as crises. Muitas me relataram que as crises pioraram depois que elas pararam o remédio. Escreve para mim aí. Isso já aconteceu com algum de vocês que estão aqui? Você que está me assistindo agora? Já aconteceu com você? Escreve eu que já aconteceu isso. Você começou a tomar remédio, aí você decidiu que quer parar. Pô, quero parar agora, não quero mais tomar remédio. Quando você parou de tomar remédio, demorou um tempinho, bum, crise de novo. Já aconteceu com você? Escreve eu que já aconteceu isso aí. Vou explicar para vocês por isso, porque isso acontece, tá? Talvez que você tome remédio e ainda não parou, ou já tentou parar, né? Não sei. Mas olha só, os remédios não tratam as raízes da ansiedade. Quando você está colocando química do remédio no seu corpo, esse remédio está mexendo com o seu sistema neural, é como se ele tivesse como é que eu posso dizer? É como se ele estivesse anestesiando temporariamente a área do seu cérebro que causa ansiedade. A área do cérebro que causa ansiedade. É como se ele tivesse ali aquela química do remédio, tivesse anestesiando aquela área. Entre aspas, tá? É mais só para você entender com mais facilidade. Aí esse remédio vai lá e está fazendo efeito, ele fica anestesiando ali. Para quê? Para que os sintomas que você sente diminuam. Para que os sintomas sejam mais fracos. E aí você não sente tanta ansiedade, tão forte, entende? Algumas pessoas, mesmo tomando remédio, ainda sentem aquela ansiedadezinha um pouco mais branda, mas ainda sente aquele incômodo, aquela angústia, aquela coisinha assim. E alguns até têm até crises até tomando remédio. Mas é porque esses remédios, eles não estão atuando no que realmente causa ansiedade em você. Ele não modifica o seu cérebro, ou seja, a parte do seu cérebro ali que causa isso. Gente, são os neurônios que são responsáveis por causar ansiedade em você ali, eles não são modificados. Porque somente modificando esses neurônios que você consegue parar de ter crise. O remédio não faz essa mudança. Ele não faz essa reprogramação dos neurônios. E aí isso é bem importante você entender. Por isso que tomar remédio somente, fazer mais... Ó, se você tomar remédio, só tomar remédio para ansiedade é como se fosse uma ilusão. Você toma, você pensa que está bem, e aí você fala, eu estou muito bem agora que eu estou tomando remédio, agora eu estou muito bem. E aí você vai lá e para de tomar remédio. E aí você percebe que você caiu numa armadilha da ilusão. Por isso que profissionais psiquiatras bons, os bons, eles sempre vão te indicar para você tomar um remédio e fazer terapia junto. Porque os ruins não fazem isso. Os ruins não fazem isso. Os ruins, você vai lá para você, tome remédio, vai. Ou nem olha para sua cara, vai lá, olha lá, você está com quem, meu filho? Estou com isso. Isso aqui é ansiedade. Toma aí, vai lá tomar remédio. Você vai lá no negócio lá, pegar um tarja preta, vai tomar remédio para dormir, e aí nada disso está tratando a causa do que faz você ter insônia, depressão, ansiedade, nada. Não está tirando a causa daquilo. Legal, gente? Diogo, isso quer dizer que eu tenho que parar de tomar remédio? É lógico que não. Quem precisa tomar, tome. Mas tome e tenha consciência que você precisa fazer alguma coisa para reprogramar o que causa ansiedade em você. Porque o remédio sozinho não vai fazer isso. Beleza? Gente, tá claro até agora o que eu tô falando para vocês? Tá claro? Escreve aí para mim se tá claro até agora o que eu tô falando para vocês. E aí, vem o terceiro erro. O terceiro erro. Isso aqui eu não preciso nem dizer que é um erro, né? Gente, acredite se quiser. Eu acredito que você, se você que está aí, que está me ouvindo, você provavelmente já fez isso também. Tem pessoas que ficam anos sofrendo com ansiedade e não busca tratamento. Eu fiz uma avaliação essa semana com uma pessoa que foi a primeira sessão de terapia que ela fez, foi comigo. E eu fiz uma avaliação com ela. Ela estava com síndrome do pânico e ansiedade generalizada. As duas coisas.
Olha que interessante. Ela passou quase 10 anos sofrendo com isso. 10 anos. Sem tratamento. Gente, a vida dela parou. Parou mesmo. Ela não conseguia fazer mais nada. Ela ficava o tempo todo dentro de casa. Ela voltou a morar com os pais dela, porque ela não conseguia morar sozinha mais. Não conseguia mais relacionar, acabou o relacionamento, acabou o trabalho. Gente, a vida dela parou. Literalmente. O que eu quero dizer para vocês é um alerta, tá? Tem pessoas que realmente ficam e demoram muito tempo para buscar tratamento. Só que tem um problema. Inclusive, eu já falo isso na terapia que eu faço. Quando a pessoa fala para mim, poxa, Diogo, eu fiquei de tanto tempo sem fazer tratamento, eu já falo, olha, a gente vai precisar fazer mais algumas sessões para você. Por quê? Porque quanto mais tempo você vai alimentando isso, quanto mais tempo você vai deixando isso acontecer, mais raízes você vai gerando no seu cérebro. Então, você vai gerando mais raízes novas para serem tratadas. Porque quanto mais tempo você vai fazendo o quê? Por exemplo, daqui a pouco você vai entender quais são as raízes, você vai entender o que eu estou falando. Quanto mais tempo você vai demorando, você vai criando mais raízes, mais raízes, mais raízes, e ainda vai alimentando aquelas outras. Estão entendendo isso, gente? Estão entendendo isso, gente? Então, isso é bem importante porque quando você passa por um processo de ansiedade, você precisa entender isso, tá? Porque se você deixar de fazer o que é correto, tratar as raízes, reprogramar o seu cérebro, e aí eu vou dizer para vocês o que vocês vão aprender aqui, né? O que é que realmente faz você parar de ter crise? Existe um processo de 5 passos que realmente vai ser assim, vai fazer uma grande diferença. Pô, eu consigo parar de ter crise com isso aqui. E eu vou passar para vocês daqui a pouco sobre isso, tá? No nosso workshop. É o que você vai aprender no workshop todo. Ok, gente? Então, gente, isso aqui são alertas para vocês entenderem. Então, pessoas que fazem isso aqui durante anos, elas muitas vezes passam esse tempo todo sem se tratar da forma correta e começam a ter vários problemas. E vocês devem saber, algumas pessoas começam a diminuir a imunidade, começam a se tornar uma pessoa o tempo todo cheia de sintomas de doenças, de problemas de baixa imunidade. Por exemplo, a pessoa começa a ter viroses, começa a ter gripes, resfriados, muitas vezes ela não tinha tanto antes. Algumas pessoas, gente, inclusive, que já têm problemas de saúde grave, né? Pessoas que têm problemas do coração grave, elas podem, inclusive, é científico, existe um estudo que mostra isso. Então, as pessoas que já têm problemas graves do coração, elas, com a ansiedade excessiva, elas podem aumentar o risco delas. Então, pessoas, por exemplo, começam a passar por problemas estomacais por causa da ansiedade. Começam a ter crise de gastrite, esofagite, úlceras. Tem pessoas, eu já passei por isso, inclusive, né? Eu tive gastrite muito por causa disso. Tem pessoas que começam a ter problemas na vida pessoal, profissional, começam a ter problemas na vida financeira, na vida familiar. Na saúde nem se fala. Na saúde não vamos nem falar, né? Porque realmente causa isso. Eu quero saber de vocês, o que vocês perceberam na sua vida? O que vocês perceberam que a ansiedade está roubando de você, está atrapalhando você? Você já percebeu? Escreve para mim, o que você percebe que a ansiedade mais tira de você? Tira sua paz, sua energia, sua saúde, atrapalha seu relacionamento, atrapalha sua vida financeira, sua vida toda? Não sei. Tem pessoas que ficam super impacientes, pessoas que começam a ter dificuldade de lidar com outras pessoas. Tem pessoas que começam a não conseguir sair mais de casa. Tem pessoas que não conseguem mais, sei lá, dirigir, ir para viajar, ter alegria. O que você percebe que a ansiedade rouba de você? Gente, tem gente perguntando o tempo todo como tratar essas coisas. Gente, você está no workshop. Esse aqui é um workshop. E o workshop tem uma aula, tem um processo. E aí tem 2 aulas hoje e amanhã. Não fica me perguntando toda hora qual o que tratar, não. Que você vai aprender tudo no processo. Tenha paciência, que a gente vai chegar lá. Ok? É um workshop. Você tem que ter paciência e assistir o workshop. Tá bom? Porque senão você não vai entender nada. Chegar aqui do nada, eu falo para você, vai, faça isso aqui. Não faz sentido isso. Ok? Vamos ver aqui.
Tem gente que fica o tempo todo batendo na mesma tecla, perguntando a mesma coisa. Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver. Saúde. Tranquilidade. Tudo. Paz e energia. Só quero ficar dentro de casa, realmente. Tem gente que perde a liberdade mesmo, tá? Legal, gente. Então, isso é importante vocês terem consciência disso. Legal? Isso é bem importante. E aí, gente, antes da gente continuar a nossa aula, eu quero fazer uma técnica, a primeira técnica do workshop com vocês. Vocês querem técnica para acalmar a ansiedade? Escreve quem quer técnica aí, quem está pronto para uma técnica, escreve assim, estou pronto. Eu vou começar com vocês agora uma técnica para ansiedade. Vai ser a primeira técnica do nosso workshop, tá ok? Escreve aí, estou pronto, quem está pronto para fazer a técnica. Vamos lá. Gente, eu vou chamar vocês que estão aqui no Instagram. Vocês que estão no Instagram, é o seguinte, ó. Vem para cá para o YouTube, porque aqui vai ser melhor para você, que daqui a pouco eu vou compartilhar aqui minha tela, vou compartilhar aqui também meu quadro, então vai ser mais legal para você assistir, tá? Então você que está aqui no Instagram, quiser assistir a aula completa do workshop, também tem um link para você entrar no grupo para participar da aula de amanhã, faz o seguinte, ó. Você vai agora sair daqui dessa live, daqui, vai lá na minha bio, na minha biografia, lá no meu perfil, vai clicar no link que está lá e vai vir para o YouTube. Vai lá, corre rapidinho e vem para cá, tá? Que é o tempo que a gente vai começar aqui a nossa técnica de hoje, tá bom? Vai lá, corre, 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 corre. Sai daqui, vai lá no meu perfil, tem lá um linkzinho no meu perfil lá do YouTube, você vem para o YouTube. Vem, vem, corre, 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 corre. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Como é que vai funcionar a técnica? Primeiro, eu vou explicar a técnica para vocês, tá? Como é que a gente vai entrar na técnica. E daqui a pouco a gente vai falar, eu vou fazer a técnica junto com todo mundo junto. Vocês vão me ouvindo, eu vou guiando vocês, tá? Primeira questão, vamos lá. Essa técnica, ela vai ativar um sistema no seu corpo chamado sistema parasimpático. Por que a gente vai fazer isso? Isso aqui é aprendizado, isso aqui já serve para você aprender, ok? Vamos lá. Quando você tem muita ansiedade, você ativa no seu corpo um sistema chamado sistema simpático. Esse sistema simpático é o responsável por fazer a modificação ou movimentação dos seus órgãos quando você sente ansiedade. Seus órgãos, quando você sente ansiedade, por exemplo, você sente frio na barriga, sente o coração disparando, seu pulmão fica respirando forte, intenso, essa tensão que você sente no seu corpo, pressão alta, tudo isso faz parte do sistema simpático. O sistema simpático está atuando para colocar o seu corpo num sistema de emergência. É o sistema de emergência do seu corpo. Quando você está com esse sistema de emergência ligado, e você não consegue sair do estado de ansiedade rapidamente. Você fica ali o tempo todo retroalimentando, sentindo ansiedade. O que a gente vai fazer agora com essa técnica? A gente vai aliviar esse sistema, vai diminuir esse sistema para que você possa relaxar. E essa técnica é chamada de uma técnica de relaxamento, ok? É uma técnica de relaxamento, só que é um relaxamento guiado que eu vou fazer com vocês. E esse relaxamento guiado vai ter algumas técnicas dentro da técnica, tá bom? Então vai ser bem importante vocês seguirem o que eu vou falar para vocês aqui. O primeiro passo é o seguinte, ó. A gente vai fazer assim. Eu vou explicar primeiro, daqui a pouco você faz. Com calma. Eu vou pedir para você olhar para um ponto fixo no meio da sua sobrancelha ou um ponto fixo no teto. Como é que seria isso? Você vai olhar assim, olha para mim, olha como eu vou olhar para o ponto aqui no meio da sobrancelha. Aí, achei um ponto fixo aqui no meio da sobrancelha. Tá aqui, ó, ponto fixo. Pronto. Achei meu ponto fixo. Ache seu ponto fixo e olhe para mim aqui de novo, tá? Ou, se você não achar na sobrancelha, você pode olhar um ponto fixo no teto. Pode ser você olhando para o teto assim, ó. Mas tem que estar com a sua cabeça reta e olhando para o teto.
Aí você vai achar um ponto fixo para focar, ok? Beleza. Esse é o primeiro passo que eu vou pedir para vocês fazerem, mas volta aqui que daqui a pouco a gente faz. Volta aqui e olha para cá. Depois que eu vou falar assim para você, olha, eu vou contar de 1 até 3, você vai olhar para o ponto fixo, eu vou fazer uma contagem enquanto você está olhando para o ponto fixo de 10 até 0. Quando chegar no 0, você vai fechar os seus olhos e vai relaxar todo o seu corpo. Relaxar mesmo, tá? Então, eu vou fazer a contagem lá, 10 até 0, e aí você vai o quê? Fechar os seus olhos e soltar completamente o seu corpo. Quanto mais você soltar, melhor vai ser para você. Legal, gente? Aí você vai soltar. Completamente. Certo? Simples assim. Quem sente muita tontura e não conseguir olhar para o ponto fixo no teto, é só olhar para o ponto fixo no reto. Reto assim, ó. Fica reto, olha no ponto fixo. Beleza? Porque tem algumas pessoas que sentem tontura quando olham para cima. Então, se você não consegue, você olha reto e faz reto. Beleza? Simples assim, mas tem que focar num ponto. E depois que eu tiver que fazer a contagem até 0, você relaxa seu corpo completamente. Depois que você fechar os olhos e estiver relaxando, eu vou te guiando nesse processo. Legal? Vamos começar então? Vamos lá. Primeiro passo, contar de 1 até 3, você já olha para o ponto fixo, hein? 1, 2, 3. Olha para o ponto fixo. Foca nesse ponto fixo agora. E na minha contagem, quando chegar no 0, você vai relaxar todo o seu corpo. Mas se antes disso você tiver vontade de fechar os olhos, você pode fechar também e relaxar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Se você já quiser fechar seus olhos e relaxar, pode fechar, relaxar completamente seu corpo. 3, se preparando para fechar os olhos e relaxar. 2, 1, se prepara. 0, feche os olhos e relaxe completamente seu corpo. Solte todos os músculos que você pode estar tenso agora. Solte completamente. Relaxe. Isso. Agora, imagine que você está caminhando num local muito gostoso de caminhar. Um local que pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser uma praia. Esse local é um local maravilhoso que você está caminhando, passeando. E você vai caminhando nesse local, passeando, talvez sentindo a brisa, talvez sentindo um vento, talvez ouvindo o som de passarinhos, talvez vendo um lugar muito verde, muito bonito. Continue passeando. E nesse seu passeio, você vai caminhando em direção a uma escadaria, que é uma descida com 10 degraus. E você vai parar em frente a essa escadaria. E na minha contagem, você vai descer essa escadaria, degrau por degrau, relaxando cada vez mais o seu corpo, até o último degrau, lá embaixo. São 10 degraus. Vamos começar. Desça o primeiro degrau. Relaxe mais o seu corpo. Desça o segundo degrau. Relaxe mais um pouco, soltando o seu corpo. Desça o terceiro degrau. Desça o quarto degrau. Desça o quinto. Desça o sexto, deixando seu corpo relaxar. Desça o sétimo degrau. E se prepare para relaxar 2 vezes mais quando chegar lá no último degrau, no 10º. Desça o 8º degrau. Se prepara. Desce o 9º degrau. E agora, 10º degrau. Relaxa 2 vezes mais. Solta o seu corpo e relaxa completamente. Isso.
Bem relaxado e solto. E agora, você vai começar a caminhar mais uma vez. Só que agora você vai caminhar em direção a uma fonte de água. Uma fonte de água limpa, que é uma água mágica. Essa água mágica, ela tem o poder de fazer uma limpeza em você, de limpar e jogar fora toda a tensão, todo o nervosismo, todas as sensações. Ela pode jogar tudo isso fora de você. E agora você vai pegar essa água dessa fonte mágica, com essa água limpa, e vai começar a se banhar com essa água. E começa a se banhar com essa água, jogando essa água em você. E deixa essa água levar pelo ralo toda energia ruim. Talvez essa energia ruim comece a sair do seu corpo com a cor preta. E essa água vai saindo preta, você vai jogando, ela vai saindo preta e vai descendo pelo ralo, levando toda a energia ruim, toda a sensação ruim, toda a tensão, todo o medo, toda a dor, toda a tensão, tudo indo junto com essa água, descendo pelo ralo. Jogue essa água, tome banho com essa água e vai deixando toda a energia ruim descer pelo ralo. Jogando até você ver que essa água vai ficando cada vez mais limpa, porque cada vez que você joga, você se banha, ela vai tirando toda essa energia negativa de você. Continue jogando e deixa ela levar toda a energia ruim. Continua jogando e joga, e se banha e sente essa energia toda ruim indo embora. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai se banhando. Isso. Muito bem. Deixa toda essa energia ruim embora. E vai percebendo que essa água vai ficando cada vez mais transparente, mesmo depois de sair do seu corpo. Isso é um indício que toda aquela energia ruim está indo embora. E agora, depois de você se banhar bastante nessas águas limpas, mágicas, você vai voltar a caminhar em direção àquela escadaria de 10 degraus. Porém, agora você vai subir na minha contagem. Quando chegar lá no degrau de cima, no 0, você vai abrir seus olhos, se sentindo bem e relaxado. Vamos lá? Começa a subir os degraus. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Se preparando para começar a mexer. Começa mexendo os dedinhos. 4, 3. Se preparando para abrir os olhos no 0. 2, 1, 0. Abre os olhos. E agora, toque no ponto aqui, no seu pulso. Respire fundo e solte falando paz. Vamos lá? Sim. Paz. De novo. Paz. Olha como vai até o final. Ok? Muito bem. Agora me diz, como é que você está se sentindo após fazer essa técnica de relaxamento? Como é que está o seu estado emocional? Como é que está seu estado agora? Me conta um pouco da sua experiência, como é que você está agora. Talvez você sinta sono, porque você ativou o seu sistema de relaxamento, tirou aquela energia negativa, aquele peso. Talvez você sinta um relaxamento, uma leveza. Talvez você sinta agora uma paz. Talvez você sinta alguma coisa, mas todo mundo se sente alguma coisa. O que é que você sente? Escreve um pouco da sua experiência, como é que você se sente agora depois de fazer esse relaxamento.
Olha só. Leve, deu sono, relaxei. Grata pela minha vida, gratidão também. Paz. Respirando, estou respirando melhor. Legal. Deu uma aliviada na mente. Melhor que antes. E olha que a técnica foi bem rápida, né? Tem algumas pessoas que sentiram sono, né? Então, olha só como você relaxa o corpo. O sistema simpático para de ativar aquela tensão e aí você ativa outro sistema no seu corpo que faz você relaxar, ok? Essa é uma técnica, gente, que eu indico vocês fazerem todos os dias. É muito boa, tá? Vamos lá, então? Vamos continuar aqui, porque tem mais ainda, hein? Tem mais coisa ainda na nossa aula, tá? Tem técnica, tem mais técnica durante o workshop. Vamos lá, que aqui tem muita coisa ainda. Vamos continuar. Gente, agora vamos entender como é que nasceu a sua ansiedade. Como é que nasceu a sua ansiedade? Como você sente tudo isso? De onde é que veio tudo isso? Você quer saber de onde é que nasceu a sua ansiedade? Vocês querem saber de quanta ansiedade de onde veio toda essa ansiedade que você tem? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o seu cérebro, ok? Vamos entender um pouco aqui o seu cérebro para que você entenda melhor de onde é que vem tanta ansiedade em você, tá? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Deixa eu ativar para vocês aqui. E eu quero que vocês gravem esse nome aqui, porque é essencial que vocês entendam esse nome aqui que está aqui escrito amígdala cerebral, ok? Amígdala cerebral, isso aqui é essencial que vocês tenham entendimento sobre esse nome que está aqui. A amígdala cerebral, ela é o sistema do seu cérebro, é o alarme do seu cérebro. É esse alarmezinho do seu cérebro que causa ansiedade em você, ok? Você só sente ansiedade porque esse alarme está sendo ativado. Lembra que eu falei do botãozinho? O botãozinho é o botão que ativa isso aqui, ó. Esse aqui é o botão. Pam, pam. E como é que você ativa esse botão? Lembra que eu falei para vocês? Você ativa esse botão através de raízes da ansiedade, que são os gatilhos. Agora vamos lá. Você tem o seu CPF, que é o sistema aqui, ó, córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, consciente. Você tem o sistema límbico, que é o sistema emocional do seu cérebro. É esse cara aqui que armazena todas as suas raízes, né? Principalmente, tá? Que aqui também tem raízes, mas aqui, principal, as suas raízes emocionais mais profundas, que causam toda a ansiedade que você sente hoje, tá aqui. E você tem a amígdala do hipocampo, que a amígdala é exatamente a amígdala e o hipocampo, tá? Eles atuam juntos. O hipocampo é onde estão armazenadas suas memórias, suas coisas, suas memórias de longo prazo. É esse carinha hipocampo que faz essa comunicação com a amígdala para que você sinta ou não ansiedade. Para dizer para você se você tem um perigo ou não. E aí, gente, olha como é importante isso, tá? Esse alarmezinho aqui, quando ele é ativado, ele ativa em você adrenalina e cortisol, que são os hormônios que causam em você medo e ansiedade. Os sintomas que você sente no seu corpo, você só está sentindo porque esse alarme foi ativado e ele liberou adrenalina e cortisol e você sentiu medo e ansiedade. Legal? E aí, olha só que interessante. Vamos lá. Isso aqui é bem importante para você entender. Como é que sua ansiedade nasceu? De onde é que veio toda essa sua ansiedade? Como é que nasceu ela? Como é que nasceu ela? De onde veio ela? Quando você era uma criancinha, pequenininha, você já tinha, como uma criancinha não, como você estava na barriga da sua mãe, você já teve experiências na barriga da sua mãe. Quando sua mãe estava grávida de você. Se sua mãe, na época da sua gravidez, ela sentiu ansiedade, você sentiu também. Se ela teve algum trauma, você sentiu também. Não na mesma intensidade, mas você sente também. Se ela sentiu muito medo de ter você, você sentiu. Se sua mãe, ela teve um grande problema com seu pai, talvez uma separação,
talvez briga, talvez o medo de ficar sozinha, na época que você estava grávida de você, você sentiu. Isso se chama psicologia pré-perinatal, tá? Para vocês entenderem o nome, né? Psicologia pré-perinatal, que estuda esse processo da experiência que você tem quando você estava na barriga da sua mãe. E isso já vem enchendo o seu copo. O que é encher copo? Você entender. Encher o copo é quando você vai acumulando essas raízes ao ponto do seu copo transbordar. O transbordar é quando você desenvolve o transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, daqui a pouco eu vou falar os principais tipos, tá? Mas você tem um transtorno de ansiedade, eu já vou começar a falar sobre isso, tá? Quais são os principais tipos de transtorno de ansiedade? Tem a ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que você sente o tempo inteiro. Você sente de manhã, quando você acorda, você passa o dia inteiro ansiosa, e você sente ansiedade antes de dormir, você tem dificuldade para dormir, e aí você sente ansiedade durante meses, semanas, meses, não passa. Inclusive, eu quero saber de você, sua ansiedade é assim? Ela é uma ansiedade que ela não passa, é uma preocupação constante, sua mente fica o tempo todo agitada, pensando coisas negativas, ruins, você está o tempo todo preocupada se alguma coisa vai dar certo ou não, ou se você vai conseguir ou não. Você fica o tempo todo pensando em coisas negativas, e aí você fica ansiosa de manhã, o dia inteiro, à noite, antes de dormir, e você passa semanas assim. Escreve para mim se você se identifica com esse tipo de ansiedade. Esse é a ansiedade generalizada. Esse é um dos tipos mais comuns. Existe o outro tipo de ansiedade. O outro tipo de ansiedade mais comum é a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é quando você tem crises de pânico. Você tem crise de pânico. Você teve crise de pânico inicialmente. Aí você teve a primeira crise que foi muito intensa, muito forte. Aquela primeira crise foi algo que machucou muito você. Essa primeira crise foi algo que te deu muito susto. Você não entendia o que estava acontecendo. Você não fazia ideia que aquilo ali era uma crise de ansiedade ou de pânico. E você entrou em desespero. Aí talvez você procurou o hospital. Talvez na primeira não aconteceu isso, mas na segunda aconteceu. Você procurou o hospital, foi procurar um médico para saber o que estava acontecendo. Porque acho que você começou a pensar que aquilo ali podia ser um problema do coração, podia ter um ataque cardíaco, podia ser um problema respiratório, e por aí vai. E aí você foi lá, fez os exames, e depois disso você viu que no exame não tinha nada, mas mesmo assim você começou tendo crises, continuou tendo crises. E aí você teve várias e várias crises. E essas crises que você foi tendo gerou em você muitos medos. Medo de morrer, medo de passar mal, medo de ter crises, medo de sentir medo de perder o controle. E aí você, por causa desses medos, você começa a evitar fazer um monte de coisas, como viajar, andar de carro sozinha, sair de casa sozinha, ficar em casa sozinha, ir para locais públicos, ir para locais que tem muita gente, ir para locais abertos, ir para longe de casa, e por aí vai. A síndrome do pânico é um dos piores tipos, na verdade, para mim é o pior tipo, porque é o que mais inviabiliza a vida da pessoa, porque a pessoa começa realmente a parar a vida dela. E os sintomas da síndrome do pânico são tão intensos que as pessoas passam a ter medo desses sintomas também. O que é? E aí você me explica, tá? Você se identifica com a síndrome do pânico? Quais são as principais características da síndrome do pânico? A intensidade dos sintomas, por exemplo. As pessoas sentem o coração disparar muito forte, sentem o aperto no peito muito forte e intenso, uma tensão muito forte na cabeça, uma tremedeira muito intensa, um suor frio, formigamento, tensão muito, muito forte, um desespero muito forte. É muito intenso. Por isso que é muito debilitante, porque é traumatizante ter crise de pânico. Quando a pessoa não sabe o que é. As primeiras crises de pânico elas são traumatizantes, porque a pessoa não faz ideia do que é, então ela toma um susto muito grande. Então ela se traumatiza com aquilo. E por isso que depois se torna vários medos, fobias e etc. Então essa é a síndrome do pânico. Ah, Diogo, mas eu sinto ansiedade muito forte, intensa, e eu não sei se eu tenho síndrome do pânico ou ansiedade generalizada. Pode ser que você não tenha nenhuma das duas. Talvez você esteja chegando próximo disso. Talvez você sinta uma ansiedade tão excessiva, uma preocupação tão excessiva, que você esteja chegando próximo dessas duas coisas. De qualquer forma, você precisa ter essa consciência. Existem fobias também, pessoas que têm fobias, que são medos
de coisas específicas. Por exemplo, a pessoa que tem fobia de local fechado. A pessoa entra no elevador, passa a ter crise. Tem crise de medo. A pessoa entra num local, num quarto, fica no quarto fechado, tem crise. Chega num local que tem que é apertado, tem crise. Tem fobias também. Tem pessoas, por exemplo, que têm fobia social. Se ela chega num lugar que tem muita gente, um restaurante, ela começa a passar mal, sai correndo. Tem pessoas que têm fobia de lugar alto, chega num lugar alto, começa a passar mal, tem crise. Toda vez que pensa em um lugar alto, não consegue subir, não consegue ir, trava tudo, e aí começa a ter crises fortes por causa daquilo. Tem pessoa que tem fobia de dirigir. Tem gente que tem fobia de andar de pegar a estrada. Tem gente que tem fobia. Gente, existem vários tipos de fobia. Tá? Vários e vários e vários. Tem gente que tem fobia de morte, de morrer. Tem gente que tem fobia de doença. Aí fica pesquisando sobre doença o tempo todo. Aí tem crise por causa da doença. Tem que ficar ansiosa por causa da doença. E por aí vai. Eu quero que vocês vão entendendo aí que esse tipo aqui que eu falei para vocês são os mais intensos, os mais fortes, os mais eu tenho aí em atendimentos, tá? E aí, o que eu quero que você entenda que não é só isso de ansiedade, mas esses são os principais. Legal? Mas de onde nasce tudo isso? Como é que você tem isso? E é aqui que você tem que entender. Quando você era criancinha na barriga da sua mãe, né? Lá na barriguinha da sua mãe, vou colocar aqui, ó. Barriguinha da mãe aqui, ó. Tá vendo? Você estava na barriga da sua mãe. Você estava na barriga da sua mãe. Você já estava tendo experiências. Fiz um desenho aqui muito bonitinho, tá? Não critique o meu desenho. É lindo. Como um desenhista, eu sou um ótimo terapeuta, viu, gente? Meu Deus, olha aí. Mas, enfim. E aí, é o seguinte. Você vai lá, nas barrigas da sua mãe, você está tendo experiência na barriga da sua mãe, né? Sua mãe está tendo ansiedade, sua mãe teve depressão, sua mãe teve pânico, sua mãe teve trauma, sua mãe sofreu acidente, sua mãe teve briga com o seu pai. Olha, sua mãe foi abandonada pelo seu pai na gravidez. Tudo isso vai gerar em você cargas de emoções da ansiedade, de medo, de tensão, de pressão e tudo, tá? Isso é bem importante vocês entenderem isso. Então, aqui você já está criando raízes. Legal? Então, é bem comum, e é para você entender, por isso que tem pessoas que têm crise de ansiedade muito novas. Com 2 anos, com 3, com 10, com 15 anos. Criança também tem crise de ansiedade. Tem pessoas que eu já atendi que começaram com 11 anos. 11 anos de idade. Tá? Acho que o caso mais antigo que eu já tratei foi com 10 anos de idade. Que a pessoa ela começou a ter crise com 10 anos. E ela passou a vida inteira dela tendo ansiedade. Só conseguiu reprogramar quando ela passou pelo processo de reprogramação mental no meu método. Então, eu quero que vocês entendam isso aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos lá. Aí você nasceu. No dia do seu nascimento, o dia do nascimento também pode ser algo traumático. Se no dia do nascimento, quando você foi nascer, foi um parto difícil, foi um parto demorado, foi um parto estressante. Eu vou dar um exemplo para você entender. Teve uma pessoa que foi assim, o caso dela. Ela morava no interior, aí no interior só tinha um médico. E aí tinha um interior perto que também só tinha um médico, adivinha, era o mesmo médico. Né? Aí esse médico, no dia que a mãe dela estava grávida, esse médico, a mãe dela ia dar o pai, ia ter o parto, ia parir, o médico estava na outra cidade. Aí o que aconteceu? A mãe dela foi para o hospital, chegou lá, não tinha ninguém, a mãe dela teve que pegar um ônibus para ir para outra cidade. E aí a mãe dela fez esse caminho, foi para outra cidade. Quando chegou lá, o médico foi lá, atendeu ela na urgência. Quando foi fazer o parto, essa pessoa estava quase morta. Estava roxa já. E aí ela foi retirada, foi reanimada e voltou a viver. Porque ela não tinha nenhum líquido amniótico mais, a mãe dela. Então, ela nasceu num processo muito estressante. Foi muito complicado. E ela tinha um problema muito grande na vida adulta. Ela tinha muito medo de sufocamento. Que foi o que aconteceu com ela. Ela quase morreu sufocada. Ok? Ela já estava ali com a cabeça lá para nascer. E aí, como ficou presa, ela não conseguia respirar. Isso é um exemplo para vocês entenderem. Tá? E aí, beleza, gente. Nesse processo que eu estou falando para vocês aqui, para vocês irem entendendo,
essa experiência do momento do parto pode ser algo bem complicado para você também, tá? E aí você você nasce, aí você vai vivendo a sua vida, né? Aí você vai tendo várias experiências na sua vida, na sua infância. Essas experiências na sua infância podem ser experiências traumatizantes. Que experiências traumatizantes podem ser essas? Negligência, maus tratos, abusos. Vamos lá para exemplos. Eu tive um caso de uma pessoa que ela sofreu, ela viu a mãe dela apanhando do padrasto. O padrasto batia na mãe dela, ela bem novinha, ela via aquilo. O padrasto bebia. Gente, isso aí não é um caso só não, tá? Vários casos assim já. O padrasto bebia, chegava em casa, batia na porta, batia, ou o padrasto ou o pai. Aí batia na mãe. O que aconteceu com essa pessoa especificamente? Quando o padrasto batia na porta, ela já ficava tremendo de medo, tendo crise de ansiedade. Por quê? Porque o padrasto, ela já sabia o que ia acontecer. Ela ouvia a mãe dela gritando, ela ouvia a mãe dela apanhando, ela ouvia a suada, das pancadas. Imagina só, uma criança. Ela já começa a se tremer, começava a se tremer quando ouvia a suada na porta do padrasto batendo. Isso é um exemplo. Isso é traumatizante. Tá? Então, abandono é outro tipo que tem a ver com negligência, tem a ver com isso, tá? A pessoa que foi abandonada, o pai abandonou, deixou só com a mãe teve que trabalhar, e aí agora a criança tem que ficar, ou fica sozinha com os irmãos mais velhos, ou fica na casa da vizinha, ou fica com a avó. Isso ela se sente abandonada. Para a criança, aquilo ali, a percepção da criança é abandono para ela, porque ela não tem um pai e a mãe ali para cuidar dela. Tem a questão também de pessoas que são criadas por pais que batem muito, que machucam muito, que castigam muito desde novo. São maus tratos. Tem pais, por exemplo, que... Gente, eu não estou falando que você tem que culpar seus pais, não, tá? Mas estou falando de situações. Às vezes seu pai e sua mãe passavam por situações muito difíceis e elas não tinham muita coisa, muito o que fazer, tá? Não é para culpar seus pais, não. Muitas vezes não conseguiam, não tinham outra condição mesmo. Então, tem pessoas que, por exemplo, foi abandonada, foi deixada pelos dois pais. Tem pessoas que passaram fome, ficavam o dia todo sem comer, só comia à noite. Tem situações de pessoas que ficaram o dia inteiro sozinhas em casa com a irmã. Um exemplo, né? Tem uma pessoa que ela ficava o dia inteiro com a irmã dela e ela ficava no quarto chorando sozinha, com saudade, porque ela estava se sentindo sozinha, porque não tinha os pais dela lá. Os pais tinham que trabalhar o dia inteiro para poder manter elas. O pai dela ia lá no horário de meio-dia para colocar comida, depois já ia embora. Ela ficava sozinha com a irmã dela, também muito nova, acho que 2 anos mais velha só. Então, ela passou por isso, se sentia muito sozinha. Tem pais, por exemplo, que usam drogas e aí são presos, ou ficam usando drogas ali, não conseguem dar atenção para aquela criança, a criança vai, cai, bate a cabeça, e aí ninguém vai lá cuidar porque não tem pai ali. Aí tem pessoas que são abusadas sexualmente, abuso sexual. Tem pessoas que são molestadas. E por aí vai. Por aí vai, tá? Isso são coisas que acontecem que pode gerar ali, ó, grandes traumas que vai acumulando na pessoa. Fez sentido para você alguma coisa que eu falei até agora aqui na sua vida? Escreve sim se fez sentido para você alguma das coisas que eu falei para aqui na sua vida, tá? E aí tem também a rejeição, tem abandono, eu falei de abandono, tem rejeição, tem humilhações, tem várias outras coisas que vai acontecendo. Mas aí você vai crescendo e você vai tendo mais experiências. Aí você pode ter experiências traumáticas, você pode sofrer um acidente, pode ter visto alguém que faleceu, que você amava muito, pode ter presenciado coisas absurdas, coisas impactantes, fortes, grandes sustos. A pessoa que, um exemplo, a pessoa viu a outra pessoa tirar a própria vida. Não era a pessoa que ela conhecia, mas ela presenciou aquilo. Entende? Então, essas coisas que vai acontecendo podem ser traumáticas para você. Então, acidente,
perca de um ente querido repentinamente, uma doença grave, você ter uma doença grave também, e passar por essa doença, mesmo depois de se recuperar, acidentes com pessoas que você ama. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto sempre de contar histórias para vocês entenderem na prática, né? Essas histórias que eu né, vejo nas minhas experiências terapêuticas. Teve uma pessoa que ela sofreu um acidente de carro com o filho. E aí, esse acidente de carro, o menino também se traumatizou, tá? E aí, esse acidente de carro, ela nunca mais conseguiu entrar no carro. Só que depois do acidente, ela criou um trauma. Esse trauma gerou para ela várias ativações neurais ali, né? Várias questões emocionais que antes ela conseguia lidar, ela não conseguia lidar mais. E ela entrou em processo de ansiedade. Ela desenvolveu a ansiedade generalizada após esse trauma. Antes do trauma, ela conseguia passar pela ansiedade, ela conseguia viver ali, sentir ansiedade, mas ela conseguia ir empurrando com a barriga, ela conseguia lidar com a ansiedade, ela conseguia lidar com os medos dela. Depois do trauma, ela não conseguia mais. Tudo aflorou e ficou muito intenso, e ela como se ela tivesse perdido a capacidade de controlar aquilo. E aí ela ficou passando por vários tipos de ansiedade. Ela não conseguia entrar no carro, de jeito nenhum, nem para dirigir e nem para dar como carona. O filho dela também começou a ter problemas, ela começou a ficar com medo do filho ter problemas. Ela começou a ter muitas crises de ansiedade para todo tipo de coisa que você imaginar. Ela começou a achar que ela podia acontecer acidente com ela a qualquer momento, com o filho dela a qualquer momento. Então, é uma coisa assim que começa a gerar muitos problemas na vida dela. Legal, gente? Então, trauma pode ser um dos grandes gatilhos ali, um dos grandes raízes ali que pode gerar na pessoa as crises de ansiedade. Ok? E é muito comum para quem tem síndrome do pânico ter passado 2 anos antes. Escreve isso aí, isso é muito importante, tá? Para quem tem crise de pânico. Normalmente, a pessoa tem crise de pânico 2 anos antes. Vamos imaginar que a primeira crise de pânico da pessoa, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa teve a primeira crise de pânico dela com 29 anos. E aí, antes dos 29 anos, até 2 anos antes, ou seja, entre 29 até ali entre 27 anos em diante, essa pessoa passou por situações desse período que foram muito impactantes ou estressantes para ela. Eu já tive casos de pessoas que passaram por situações de perda de emprego e dificuldade financeira. Já tive pessoas que teve separação, pessoas que descobriram traição, pessoas que passaram por processos judiciais, pessoas que foram construir a própria casa, e isso foi estressante para ela, pessoas que passaram por acidente, pessoas que passaram por doenças, pessoas que passaram por cuidados do pai e da mãe. Um exemplo, teve uma pessoa que ela teve o seguinte, ela ficou durante 1 ano cuidando da mãe, que estava com câncer, a mãe dela faleceu, só que ela passou por todo esse 1 ano sem ter uma crise de ansiedade. Não teve nenhuma. Ela conseguiu passar por todo o processo. Cuidou da mãe, fez tudo bonitinho, e aí, 3 meses depois que a mãe faleceu, ela teve a primeira crise de pânico. Bum! E aí de aí em diante, desandou tudo. Você que tem crise de pânico ou que desenvolveu a síndrome do pânico, escreve aí para mim. Com que idade você teve crise de pânico a primeira vez? Escreve para mim aí no chat. E analisa o que aconteceu com você até 2 anos antes, ou quantas coisas podem ter acontecido com você que pode ter gerado em você o gatilho principal para as suas crises de pânico. Escreve aí para mim. Algumas pessoas já falaram ali, eu fui traída e separei. Eu fui, meu pai, ele estava morrendo. Algumas pessoas já começaram a falar aqui algumas situações, tá? Então, olha só. Até 2 anos antes com a primeira crise de pânico, alguma coisa aconteceu que foi estressante para você. Tem pessoas, por exemplo, que relatam que ela teve um susto. Um susto. Recebeu uma notícia de susto, viu alguma coisa na televisão, olha só, viu alguma coisa na televisão que engatilhou nela a crise de pânico. Mas isso quer dizer que é isso a principal raiz da crise de pânico dela, gente? Não, não é não. Não é só isso, não. As crises de pânico, elas só acontecem com as pessoas quando são pessoas que já eram ansiosas, já eram pessoas preocupadas. Essa preocupação que ela tinha no passado, ela conseguia lidar com essas preocupações no passado,
Mas na vida presente, na primeira crise de pânico, para ter aquela primeira crise de pânico, ela passa por alguma coisa mais forte, mais intensa, que engatilha aquilo. Pode ser uma coisa intensa ou pode ser uma coisa simples. Como, por exemplo, assistir alguma coisa na TV, ficar mal com aquilo e começar a ter crise de pânico. É como se o copo, né, vamos dizer assim, o copo, né, tivesse na bordinha, assim, na bordinha, pronto para derramar. E aí qualquer coisinha vem aqui e faz o quê? Derrama. É mais ou menos assim. Legal? Então, existem vários tipos, gente. Já mapeei muita coisa já nos atendimentos, mas o que é que você entende é o seguinte. Você, ao longo da sua vida inteira, você foi desenvolvendo raízes que geram em você crise de pânico. Então, aqui é um exemplo da Maria, tá? A Maria teve a primeira crise de pânico com 40 anos. Com 40 anos, com 52 anos, a Maria está com 52 anos. Com 40 anos, ela teve a primeira crise de pânico dela. Desses 40 anos, com 40 anos de idade, que ela teve a primeira crise de pânico dela, ela passou a vida inteira passando por várias situações diferentes. Ela teve um abandono do pai, ela se sentiu rejeitada pela mãe, ela teve situações de relacionamento abusivo, ela apanhou em alguns relacionamentos, ela passou por muitos medos, medo de perder emprego, e ela conseguiu lidar com tudo isso com muito esforço, sempre com medo, com ansiedade, se esforçando muito, mas sempre com muito estresse. E tentando fazer tudo sozinha, tentando se virar sozinha, tentando dar conta de tudo sozinha. E aí, o que aconteceu com a Maria com 40 anos? Crise de pânico. A primeira crise de pânico, depois disso, ela desenvolveu a síndrome do pânico, porque depois que ela teve a primeira crise de pânico, ela teve várias outras crises de pânico. E aí, com 52 anos, ela já tinha a síndrome do pânico, porque ela já tinha passado por muitos anos de tratamento, não conseguia melhorar. E aí, depois que ela foi fazer o tratamento, ela teve que reprogramar todas essas raízes que ela tinha, que desenvolveu nela a síndrome do pânico. Ok, gente? Beleza? Então tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Até agora, para saber para vocês aqui, até agora fez sentido tudo que a gente passou aqui, até agora aqui, gente? Escreve para mim aí, fez sentido tudo que eu falei para vocês até agora? Conseguiu se identificar? Conseguiu perceber alguma coisa aqui que a gente fez até o momento? Vocês estão percebendo aqui que tem coisas aí que encaixam com você? Estão percebendo que tem coisas aí que você passou que pode ser um dos motivos que você hoje tem tanta ansiedade? Você está percebendo, você entendeu que tem um acúmulo de coisas emocionais que você passou que gera ansiedade em você? Que tem várias questões nas suas emoções? Legal, gente? Isso é muito importante para vocês irem entendendo que existe um motivo. Legal? Só que assim, ó, é muito importante vocês também entenderem uma coisa. É uma chave para virar na cabeça de vocês, tá? Eu aprendi isso a partir de experiência terapêutica. A partir de experiência. Quando eu começava a tratar a pessoa, eu começava a tratar as raízes dela. As raízes. No tratamento de raiz, a pessoa tinha um resultado maravilhoso, só tratando as raízes. Porém, sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha uma demora para dar resultado, sempre tinha uma coisa que faltava, e eu percebia que muitas vezes a pessoa ficava um pouco dependente da terapia. E aí eu comecei a implementar na minha terapia o treinamento mental. O que é o treinamento mental? É um conjunto de técnicas que a pessoa usa diariamente, e ela vai treinando a mente dela, que vai fazendo uma reprogramação mental para controle da ansiedade. E aí, quando eu implementei isso, pum, o resultado ficou muito melhor, ficou maravilhoso. Não vou dizer perfeito, porque perfeito, acho que perfeccionismo não é uma coisa legal, mas se tornou maravilhoso, porque as pessoas literalmente começaram a voltar a viver normal. Literalmente. Pessoas que tinham síndrome do pânico, ansiedade generalizada, começaram a viver normal.
voltaram a ter paz, a ter alegria, a fazer viagem, a sair, a trabalhar, a fazer coisas simples, começaram a dormir. Por quê? Porque elas começaram a fazer um processo que gera a reprogramação das raízes e também as crises, ou seja, e também a reprogramação, o treinamento diário mental. E esse passo a passo eu vou passar para vocês amanhã, na nossa aula de amanhã, tá? Esse passo a passo que vai ser bem importante para vocês. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, eu quero falar para vocês sobre os gatilhos ocultos. Legal? Gente, é muito importante que vocês entendam os gatilhos ocultos, senão vocês não vão conseguir entender o processo que você precisa fazer para deixar de ter crise de ansiedade, tá? Porque os gatilhos ocultos são aquilo que causa, que está engatilhando crise de ansiedade em você e você não faz ideia. Não faz ideia porque você está sentindo crise. Diz para mim aí, muitas vezes, quantas vezes você tem crise de ansiedade ou de pânico e você não tem noção porque você está tendo crise? Você tem aquelas crises que parece que vem do nada? Parece que é uma crise assim que vem do nada, uma coisa assim meio sem sentido, você não sabe por que está sentindo? Você passa por isso? Escreve aí para mim, quem passa por isso? Só eu. Se você passa por isso, você tem crises e você não sabe por que está tendo crise. Você está tendo pânico e você não sabe por que você está tendo pânico. Quem passa por isso aí? Pois é. Então, eu quero te mostrar como é que você vai identificar esses gatilhos ocultos. Só que antes de ensinar para vocês isso, gente, no nosso workshop, eu falei para vocês no início que eu gostaria de passar uma informação rápida aqui sobre o curso CAA. É o seguinte, o curso CAA, gente, é um curso para quem deseja algo mais avançado além do workshop. Mas por que eu estou falando desse curso? Porque a gente vai ter uma promoção especial agora, tá? E essa promoção especial vai ser uma promoção de apenas um dia, onde eu vou dar um super desconto para quem quiser fazer o CAA. O CAA, o nome Controle Automático da Ansiedade, é o seguinte, é um curso que você vai ter 5 passos, 5 métodos, 5 processos que você vai fazer lá para reprogramar crises de pânico, reprogramar a parte do seu cérebro que causa crise de pânico, reprogramando os gatilhos, reprogramando medos intensos como fobias intensas como medo de morrer, medo de passar mal, medo de sair, medo de ter crises, medo de ser rejeitado, medo de ser ignorado, medo de tudo. Você vai ter um processo para reprogramar medos, uma técnica excelente para isso. Você vai ter técnica para reprogramar as crises do passado, para você parar de ter crise de pânico. Você vai ter um processo que você vai fazer para parar de ter pensamentos ruins e negativos, para acalmar sua mente agitada. Sabe aquela mente agitada, aqueles pensamentos que ficam vindo toda hora que não para? Pois é, você tem esse processo lá também para fazer. Técnicas avançadas para reprogramar isso. Além disso, também vai ter técnicas avançadas para você reprogramar e aliviar sensações e sintomas insistentes. Sabe aqueles sintomas que não passam? É aquele insistente que fica ali, mesmo quando você está bem, você está sentindo um sintoma. Você está normal, sem ter crise, você está sentindo um sintoma. Sabe esses sintomas que não passam de jeito nenhum? Aquelas dores, aquelas sensações, aquelas tensões. Sabe isso, gente? Pois é. Você vai ter técnicas para reprogramar isso, você parar de sentir isso, aliviar esses sintomas. Você vai ter um grupo de apoio e suporte no WhatsApp, você vai poder conversar, bater papo, vai conseguir tirar dúvida diretamente comigo. E vai ter todas as técnicas para você fazer o treinamento mental diário. Esse curso é um curso mais completo, ele é mais avançado e você tem acesso a ele durante um ano. Um ano. E você vai ter lá todo o processo para você seguir o treinamento diário mental para você reprogramar o seu cérebro. Tá? Com técnicas avançadas, exclusivas, não é técnica de respiração, não é técnica de meditação, não tem nada a ver com essas técnicas que vocês conhecem por aí. São técnicas exclusivas de reprogramação mental. Ok? Gente, é o seguinte, esse curso ele vai ter uma promoção especial agora, terça-feira, e essa promoção vai ser das 9 horas da manhã até as 19 horas da noite. Até as 19 horas da noite, tá? E quem quiser participar desse curso,
para quem quiser ir para algo mais avançado, depois que acabar o workshop, e quiser me ajuda nesse processo mais avançado, para fazer todo o processo, vai fazer o seguinte, ó. Eu vou liberar para vocês aqui um link para entrar num grupo do WhatsApp com informações sobre o curso. Lá eu vou passar informações sobre o curso, promoção, o valor da promoção, link, tudo, o site com informações sobre ele. Vou passar somente para quem está no grupo. Legal, gente? Então, eu vou liberar para vocês um link aqui do WhatsApp. Esse link está aqui embaixo, aqui, ó. Daqui embaixo na descrição, mas eu vou passar para vocês aqui, ó, no chat aí, ó, no chat que vocês estão escrevendo aí, tá? Deixa eu pegar esse link aqui para passar para vocês agora no chat, ok? Eu vou passar o link, gente, do grupo da promoção do CAA, para quem quiser saber como funciona o curso mais avançado, como vai ser a promoção, quem quiser ser avisado da promoção, eu vou passar para vocês aí, tá ok? O foco do curso CAA, mandei para vocês no chat aí para vocês. O foco do curso CAA é que você consiga controlar a ansiedade sem precisar de medicamentos. Ok? Esse é o foco. Ah, Diogo, eu não uso medicamento. Ok, então você vai ter técnicas para controlar a ansiedade sem precisar de remédios. Você não vai precisar de remédios. Ok? Você vai ter técnicas para reprogramar e parar de ter crises de pânico. Eu não disse controlar e aliviar. Eu estou falando parar, ok? Parar de ter crise de pânico. Ok, gente? É bem importante entender isso, deixar esse detalhe, porque às vezes o pessoal não fica achando que é outra coisa, tá? Não é a mesma coisa que você fez em outros cursos, não, ok? E aí, esse link está aqui, ó. Deixei aqui embaixo dessa aula. Deixei também no chat aí para você, ó, em azul. Você clica no link, entra no grupo do WhatsApp para você receber informações sobre esse curso lá, que vai ser essa promoção, ok? É grande mesmo o desconto, tá? Então, vocês que não estão no grupo, entra lá para vocês não perderem e vocês ficarem bem atentos quando eu vou enviar o link lá para vocês com o cupom de desconto. Ok, gente? Beleza? Então tá, eu vou passar mais informações para vocês também lá no grupo do WhatsApp, se vocês estão lá no grupo, mas aí eu vou continuar a nossa aula de hoje, senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, tá? Vamos lá. Bom, os gatilhos da ansiedade, você vai precisar entender o seguinte. Os seus gatilhos, eles são gatilhos internos. É muito importante você saber que são gatilhos internos para que você não fique procurando coisas externas para justificar a sua ansiedade. Ah, minha ansiedade é por causa do meu filho. Ah, a minha ansiedade é por causa da minha mãe. Ah, a minha ansiedade é por causa do meu patrão. Ah, a ansiedade é por causa do meu trabalho. Não, sua ansiedade não é por causa dessas coisas. Sua ansiedade está sendo engatilhada no seu cérebro. Existem motivos no seu cérebro que estão passando ansiedade em você. Ok? Isso é bem importante para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. O que está causando ansiedade em você? Seus pensamentos, suas crenças e suas memórias. O que são os pensamentos? Pensamentos ruins e negativos, de preocupação. Existe o pensamento automático, que passa muito rápido e você não percebe. Existem pensamentos de crenças, que são as crenças, que são coisas que você acredita por aprendizado, por experiência. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu vou morrer a qualquer momento. Quando ela está tendo uma crise de ansiedade, ela está falando isso porque ela está tendo uma crença de que ela vai morrer. Mas a crença não é realidade. A crença é somente uma percepção que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa ela tem um aperto no coração, no peito, ela já fez vários exames médicos, mas mesmo assim ela tem a crença de que aquilo ali é uma doença do coração. Isso é somente uma crença, não é a realidade. Certo, gente? É um exemplo para vocês entenderem aí, tá? Porque a pessoa ela tem a crença que ela acredita naquilo, só que aquilo não é a realidade, então ela começa a ter medo por causa dessa crença. Certo? E tem as memórias. E as memórias são coisas, experiências que a pessoa teve. Que experiências são essas? Vou dar um exemplo. A pessoa teve uma crise de pânico. Isso foi uma experiência ruim, não foi, gente? Uma crise de pânico não é uma experiência ruim? A pessoa sofreu um abuso. É uma experiência ruim. A pessoa apanhou no relacionamento. É uma experiência ruim, né? Estão entendendo isso, gente? Então, quando a pessoa passa por isso,
Quando a pessoa passa por essas situações, elas vão gerando memórias. E essas memórias vão gerar gatilhos também. Só que existem os gatilhos que são conscientes. O que são gatilhos conscientes? É quando eu te pergunto e você sabe me responder o que é que está causando ansiedade em você. Por exemplo, eu pergunto a pessoa assim, você está preocupada? A pessoa fala assim, poxa, Diogo, eu tive uma crise de ansiedade, estou ansiosa. Aí eu pergunto para ela, você está ansiosa por quê? O que está fazendo você ficar ansiosa? Aí ela responde, eu estou preocupada porque o meu filho vai fazer um exame e eu não sei, estou muito preocupada com isso. Pronto. É um gatilho consciente. Pensamento e preocupação com o filho. Certo? Então, ela não está preocupada. O filho dela não é um gatilho dela. O gatilho dela é o pensamento que ela tem do que pode acontecer com o exame do filho. Certo? Se vai acontecer algo ruim, se não vai, etc. E aí, o pensamento... O que seria o gatilho inconsciente? É o gatilho oculto. É o gatilho oculto. O gatilho oculto é aquele gatilho que a pessoa ela não sabe identificar. Ela não consegue perceber, porque está na parte oculta da mente dela. E vou dar um exemplo. Quando eu pergunto para a pessoa assim, por que você sentiu ansiedade? Ela falou, não sei. Eu só senti. Deu uma sensação, uma crise. Ela só consegue falar do sintoma. Ela não consegue me dizer o que é que causou ansiedade nela. Isso é um gatilho oculto. Estão entendendo isso, gente? Está claro para vocês aí? Então a pessoa sente a ansiedade, ela sente a crise, ela sente a sensação, mas ela não sei dizer. Só sei que eu só sinto. É uma coisa que vem. É uma sensação. Ela não consegue descrever o que é o gatilho dela. Isso é o gatilho oculto. Vamos lá. Quem tem ansiedade generalizada tem mais consciência dos gatilhos superficiais, né, que é os pensamentos ruins. Mas muitas vezes elas se perdem nos gatilhos ocultos. Quem tem síndrome do pânico tem muitos gatilhos ocultos. Muitos. Por quê? Porque elas não conseguem perceber por falta de... porque as crises de pânico são muito intensas, que está causando nela aquelas crises intensas muito fortes. Ela se perde mesmo naquilo, não consegue perceber, porque a crise de pânico ela tira a pessoa do ar, basicamente. Tá? É uma forma de falar, tira a pessoa do ar. Então, vamos lá. Como é que você vai identificar os seus gatilhos ocultos? Eu vou dar alguns exemplos de gatilhos ocultos aqui para vocês entenderem, e agora eu vou mostrar no quadro para vocês como é que vocês vão identificar eles. Vou dar alguns exemplos logo. Teve uma pessoa que ela teve uma crise de pânico quando ela estava numa festa com amigas, bebendo. Ela estava lá com... Vou pegar um copo aqui, né? Ela estava com um copo na mão, bebendo cervejinha. Ouvindo a musiquinha. E, de repente, ela sentiu o coração disparar em uma tontura. Começou a passar mal, o coração disparando mais, suor frio, começou a tremer as pernas, quase cai no chão, pegaram ela, seguraram, e ela começou, levaram para o hospital, chegou lá, fez um monte de exame, não tinha nada. Aquele momento que ela passou por isso, foi impactante? Vamos lá, vamos entender. Foi impactante? Foi. Foi difícil? Foi. Foi assustador? Foi. Certo, gente? Quando o nosso cérebro passa por situações impactantes, assustadoras e difíceis, o que ele faz? O nosso cérebro emocional, a amígdala, ele guarda toda essa informação. Ele guarda, ele faz um mapeamento daquilo que aconteceu. Como se fosse um scanner, né? Ele vai escaneando tudo. Ele mapeia tudo, ele guarda tudo daquele ambiente. Ele guarda os cheiros, ele guarda os gostos, ele guarda tudo que ele vê, ele guarda tudo que ele ouve. Certo? Se tiver música, ele guarda. Se tiver bebendo alguma coisa, ele guarda. Se tiver cheiro de alguma coisa, ele guarda também. E se ele estiver vendo alguma coisa, claro, vai guardar tudo. E olha só que interessante. Essa pessoa teve outra crise de pânico. Quando ela estava passando por um bar, ela entrou no bar para falar com algumas amigas e as amigas estavam tomando cerveja. Ela chegou no bar, adivinha o que aconteceu com ela? Mesma sensação, o coração disparou, tontura, hospital. O que aconteceu ali? O gatilho oculto dela, que ela não sabia o que era o cheiro da cerveja. Estão entendendo isso aí, gente? O cheiro da cerveja ativou no cérebro dela emocional, que guardou aquela informação da primeira crise dela, que tinha cerveja envolvida, e gerou nela a mesma sensação de ansiedade que ela sentiu naquela vez.
Legal? Depois, vou dar outro exemplo. Teve uma pessoa que ela começou a ter medo da cama dela. Da cama. Ela não percebia que era da cama. Olha só. Ela teve a primeira crise de pânico dela deitada na cama. Ela foi dormir. Aí, antes de dormir, naquele sono ali meio termo, antes de conseguir dar no sono profundo, ela acordou de repente e começou a sentir uma crise muito forte. O coração disparou, sofreu e desespero. Aí, aconteceu uma vez. Aí ela deitou na cama, depois, no outro dia, aconteceu a mesma coisa, segunda vez. Depois ela deitou na cama a terceira vez. O que começou a acontecer com ela? Quando ela pensava em... Quando ela entrava no quarto, que ela olhava para a cama, ela começava a ficar ansiosa. Só de entrar no quarto e olhar para a cama. O gatilho oculto dela se tornou a cama. Ela não sabia que a cama era um gatilho para ela. Mas era a cama que era o gatilho? Não. O gatilho era o pensamento, a crença que ela desenvolveu com essas memórias de crise e com a crença que ela desenvolveu que é: se eu deitar na cama, eu vou ter crise de pânico de novo e vou passar mal de novo. Estão entendendo isso, gente? O gatilho dela se tornou esse, a crença dentro dela de que a cama era igual a crise de pânico. A cama era igual a passar mal e morrer. No caso dela, não era crise de pânico. Ela não sabia que era crise de pânico ainda. Ela pensava que ia passar mal e morrer. Porque ela pensava que ela tinha um problema no coração, né? Então, ela pensava, vou deitar na cama, automaticamente, vou passar mal e morrer. Ela passou a dormir no sofá, que ela não conseguia mais deitar na cama. Ok? Teve pessoas também que tiveram gatilhos lavando prato, zoando o prato, porque ela passou mal lavando o prato. Teve pessoas que tiveram várias crises quando estava com alguém específico. Tem uma aluna minha que ela teve várias crises quando a filha dela estava com ela. A filha dela, gente, estava lá ajudando ela, tá? Ajudando ela, cuidando dela. Mas o cérebro emocional, ele é meio doidinho. Doidinho não, ele é meio exagerado, né? Vamos dizer assim. Porque ele não está nem aí se a pessoa está ajudando ele. Ele pega tudo que está vindo que tá daquele ambiente e guarda. Entende? Então, o que o cérebro emocional fez? O cérebro emocional pegou aquela informação da filha, a minha filha está aqui comigo. Como ela passou várias vezes mal perto da filha, a filha dela se tornou um gatilho para ela. Então, toda vez que ela encontrava com a filha dela, ela sentia uma sensação de ansiedade. Estão entendendo isso? Toda vez que ela estava sozinha com a filha dela, sensação de ansiedade. Isso é um gatilho da filha dela. Só que a filha dela não é o gatilho. O gatilho é o quê? O cérebro emocional tem uma crença. Olha, quando eu estou com minha filha, quer dizer que eu vou ter crise, que eu vou passar mal. O cérebro emocional dela que criou isso na cabeça dela. Estão entendendo isso, gente? Está ficando claro para vocês até agora esses gatilhos ocultos? Está dando para perceber algumas coisas aí? Percebeu alguma coisa em você? Escreve para mim aí se você percebeu alguma coisa em você até agora, só com esses exemplos que eu dei aqui para vocês. Tem gatilhos, por exemplo, de música. Teve um caso de uma pessoa recente, inclusive, esse foi recente agora, que essa pessoa teve uma crise de pânico quando ela estava numa rave. Bum, 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 bum. Aquela música bum, 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 rave, né? Bum, 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 bum. Pronto. Ela teve uma crise dentro dessa rave, passou mal, coração disparou, passou mal, quase vomita, enfim, se desesperou, saiu de lá da rave, correndo, pá. Beleza. Nunca mais conseguiu entrar na rave. No outro dia, sabe quando foi a outra crise dela? Ela estava na academia, malhando, treinando, né? E na academia você sabe que tem aquela música eletrônica, né? Que o pessoal bota, né? Coloca. Ela começou a ouvir a zoadinha, aí começou o bum, 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 ela começou a sentir. O coração disparou, desespero, começou a passar mal, tremer, tiveram que acudir ela dentro da academia. Não conseguiu mais ir para a academia. Ela não sabia que era música, tá? Gatilho oculto. Estão percebendo isso aí, gente? Tá ficando claro para vocês aí? Ela não sabia que o gatilho era a música. Depois de um tempo, de tanto passar mal perto da música, de tanto evitar a música, ela entendeu. O gatilho oculto dela era a música. Toda vez que ela estava perto de música,
dessa música eletrônica, só a música eletrônica, que tem aquele batidão forte, bum, 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 ela passava crise, passava mal. Legal? Isso é importante por quê? Porque você tem que saber e tem que perceber quais são esses gatilhos ocultos, porque senão você não consegue parar de ter crise. Tem pessoas que têm crises de gatilhos ocultos, vamos lá. Horário, por exemplo, tem gente que só tem crise de manhã, tem gente que só tem crise à tarde, tem gente que só tem crise à noite. Esses gatilhos servem também para insônia, tá, gente? Tem pessoas que têm insônia porque quando chega perto do horário da noite, ela começa a ficar ansiosa porque ela pensa que ela não vai conseguir dormir. Ela pensa, não vou dormir hoje, não vou conseguir dormir de novo. Ela fica ansiosa e não dorme mesmo. É gatilho isso, tá? Tem pessoas que têm, por exemplo, toda vez que ela está com uma pessoa específica, ela começa a passar mal, a ter crise. Tem gatilho de local, tá? Tem pessoas que têm crise somente quando vai para locais específicos. Tem gente que só tem crise quando vai na casa da mãe. Tem gente que só tem crise, isso aconteceu muitas vezes, tá? Casos como esse. Tem gente que só tem crise quando ela vai para o trabalho. Tem gente que só tem crise quando está no hospital. Tem gente que só tem crise quando está longe de casa. Tem várias e várias situações. Legal, gente? É isso aí. Beleza, estou vendo que vocês já estão conseguindo entender aí a questão das crises, tá? Aí, Diogo, como é que você identifica gatilhos? Vamos entender isso aqui, que é a última parte da nossa aula de hoje. Como é que você identifica os gatilhos? Gente, entender como identificar os gatilhos é essencial, tá? Não adianta você querer fazer fazer outras coisas se você não souber fazer isso aqui. Ok? Vamos lá. Como é que você identifica os gatilhos ocultos? É uma forma simples, porém você precisa prestar atenção nos seus pensamentos. É simples, mas você precisa estar atenta, tá? Tem que ficar atento para identificar esses gatilhos. Vamos lá. O gatilho oculto, você vai perceber ele a partir do momento que você se questionar. Você vai lá, Vamos lá, vamos entender. Para ficar mais claro, porque talvez você se confunda aqui quando eu falar de gatilhos. Eu coloquei pensamentos aqui, porque todos os gatilhos, seja ele de memória, de crença ou de pensamentos, todos eles vão aparecer para você em formato de pensamentos. O pensamento pode ser uma imagem na sua cabeça, você pensando, ou pode ser uma palavra, uma frase na sua cabeça, uma conversa na sua cabeça, um filme na sua cabeça. Pensamento. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender. Teve um dia que eu estava com muito medo de me expor para pessoas que eu não conhecia. Me expor. Passar por... Na verdade, assim, eu era tão tímido, para vocês terem noção, que eu tinha medo de passar no meio de pessoas que eu não conhecia. Se tivesse um grupo de pessoas que eu não conhecia, eu tinha medo de passar no meio desses grupos. Eu ficava tremendo mesmo, eu tremia de suar. E aí um dia eu percebi isso, e aí eu questionei minha mente, porque nessa época eu já estava fazendo esse processo de reprogramação, né, das raízes. E eu perguntei o quê? Fiz uma pergunta muito simples. O que é que eu pensei que me causou esse sentimento? O que é que eu pensei que me trouxe esse sentimento de ansiedade, de medo agora? E aí a mente ela traz a resposta automaticamente. Isso aqui é testado, gente, tá? Isso aqui é testado. Isso aqui é uma técnica testada. Não só por mim, mas por vários métodos terapêuticos, tá? Você vai lá e vai se questionar. O que eu pensei? O que você fala quando você pega uma pergunta para você? O que é que eu pensei que causa esse sentimento? Sua mente, ela traz a resposta. Não importa quando foi que aconteceu essa crise. Pode ter acontecido há um mês atrás. Se você se questionar o que eu estava pensando nesse momento, seu cérebro vai trazer a resposta do que você estava pensando naquele momento. E aí, quando você tiver essa resposta, você vai identificar o gatilho. Por exemplo, vamos lá. A pessoa teve uma crise de ansiedade ali, crise de pânico, na hora ela não consegue se questionar nada, né? Não consegue pensar em nada, ela só tem a crise de pânico, beleza. Aí, quando passa a crise, depois de 1 hora, 2 horas, ela pode se questionar. O que passou na minha cabeça naquele momento? Ou o que eu pensei naquele momento que me trouxe aquele sentimento de crise de ansiedade? E aí, quando ela sentir isso, quando ela perguntar isso, vai vir uma resposta da mente dela. Essa resposta, você precisa confiar nela, tá?
Você tem que confiar, porque você está entendendo ali se o cérebro está respondendo para você o que estava acontecendo naquele momento, na sua cabeça. Então, vamos lá, gente. Toda vez que você sentir medo, ansiedade ou angústia, você vai se questionar. O que eu pensei que me causou este sentimento? Olhe só o detalhe da pergunta. O que? Eu não perguntei por quê. Perguntei por quê? Vamos lá, porque você tem que aprender isso aí. Eu perguntei por quê? Não, eu perguntei o quê. Se você perguntar por quê, não vai dar certo. É perguntar o quê. Você tem que perguntar o quê eu pensei que me trouxe sentimento. Porque estamos falando de causa, de raiz, de alguma coisa que está causando isso em você. Por que não funciona? Por que você vai dar uma resposta boba, besta, uma resposta sem sentido? Você vai achar uma resposta assim, tipo, é porque eu sou uma besta, porque eu sou uma burra, porque eu não sei fazer nada direito, porque eu tenho essa doença grave. Você vai pensar um monte de besteira. A pergunta é o que eu pensei que causou o sentimento? Essa é a pergunta. Se vai ser uma lembrança ou uma memória, você vai identificar. Se for uma crença, você vai identificar. Se for um pensamento, você vai identificar. Legal, gente? Vocês vão fazer esse exercício? Escreve aí quem vai fazer esse exercício aqui, quem vai fazer essa técnica aí para identificar as raízes. Escreve aí para mim, vai lá. Quem é que vai fazer aí essas técnicas, essa técnica para identificar raízes? Escreve aí para mim. Quem é que vai praticar aí? Eu, quem vai praticar? Opa, vamos lá. Vocês vão praticar essa técnica? Aí, muito bem. É isso aí, gente, é isso aí. Pratiquem, tá? Pratiquem e anotem os seus gatilhos. Anotem. É um exercício. Exercício. Você pega o caderninho e anota. Opa, pensei isso. Pensei isso. Pensei isso. E amanhã tem técnica, tá? Amanhã tem técnica para pensamentos, amanhã tem técnica para vocês. Então, fiquem de olho na aula de amanhã. Legal, gente? Então, faça essa técnica, liste quais são seus gatilhos, entenda seus gatilhos, identifique essas raízes, identifique o que está causando ansiedade em você. Beleza? Foi legal, gente, a aula de hoje, valeu a pena. Amanhã tem a continuação da aula, porque amanhã a gente vai falar sobre o sistema do seu cérebro que pode te curar da ansiedade. O que é que pode te curar da crise de pânico? O que pode fazer você deixar de ter crise de ansiedade pro resto da vida? Existe um sistema no seu cérebro que pode fazer isso. Amanhã a gente vai falar sobre ele. E amanhã vai ter os 5 passos do processo para você fazer para reprogramar seu cérebro para parar de ter crise. Para ter crise de pânico, de ansiedade, controlar ela pro resto da sua vida. Beleza? Amanhã, viu, gente? Às 20h30, mesmo horário. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, tá? Para entrar no grupo. Quem não estiver no grupo da promoção do CA, o link está aqui embaixo também. Beleza? É isso. Então, até amanhã. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus, tá, gente?